sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fala, turma! Bem-vindo a mais um episódio do Denilson Show com... Daqui a pouco vocês vão saber com quem. Muito feliz com o convidado de hoje. Você que estava conectado aí no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente, porque o papo é com um jogador de seleção brasileira. Uma história muito bonita no futebol. Também teve os perrenguezinhos, né? Recentemente se recuperou de uma lesão e vive, acho que, seu melhor momento na carreira, ou seu segundo melhor momento. Ele vai poder confirmar isso ou não, porque ele fez muita coisa no futebol português. Tem muita experiência. Agradecer a sportsbet.io, a nossa patrocinadora master, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, que cede aí a nossa gastronomia, né? O almoço. O convidado pode falar também depois se gostou ou não da nossa gastronomia. Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes, e experiência, onde está localizado aqui o nosso belo estúdio, com alguma surpresa, alguns detalhes diferentes dos últimos episódios, vocês vão perceber daqui a pouquinho. Ao meu lado esquerdo, eu estou recebendo, não deixa de ser um parceiro, um amigo, mas hoje cobrindo com muita excelência o nosso companheiro de experiência, Chico Garcia. A imunidade caiu. A imunidade caiu do Chico Garcia. E aí eu fiz um convite pro Marco Aurélio, mais conhecido como Tchê, que também faz parte do nosso time do Experiência. Marquito, que isso. Bem-vindo, mano. Meu Deus Feliz do céu. de estar do seu lado. Cara, quando recebi a convocação, que foi bem tranquila, né? Foi bem suave. Tipo, Com meio-dia. tempo, né? Como tá teu dia hoje? Hoje eu tô tranquilo, tô em casa. Beleza, o Alex tá chegando, né? Então corre. E você chegou a tempo. Cheguei a tempo. Isso é parceria. Tudo bem, o Chico tá lá se recuperando. A imunidade caiu. A imunidade caiu, tem que tomar cuidado com a imunidade, né? Mais suco de laranja, essas coisas. Sim. Né? E estamos aqui. Acho que vai ser uma tarde tá? boa, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E já vou dar um spoiler antes de começar o programa. Por favor. E já apresenta o Pode nosso ser? convidado. Fique à vontade. Para você que tá ligado aí no canal do Denilson Show, eu não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Moiou. Daqui a algum tempo, um tempinho, alguns dias, vocês vão mergulhar na história do Denilson na volta para Sevilha. Tá sendo surpresa para mim também, isso daí. Porque eu tive o prazer de acompanhar o Denilson na volta a Sevilha, para a volta pro Betis dele. Depois de alguns anos. E foi sensacional. Curtiu? Sensacional. Impressionante. Falando em Sevilha... Sabia que você ia vir com essa. Sabia, você é muito malandrão. Eu te conheço. Você é esperto. Falando em Sevilha, eu que sou de uma cidade que tem 2 times também, e cidade que tem 2 times é sempre muito legal, né? Porque a cidade vive em função dos 2 times. O nosso convidado não joga no Betis. Se só tem 2 times, joga no Sevilha. Só que já jogou no interior do Rio Grande do Sul, já jogou em time grande do Rio Grande do Sul, já jogou em Portugal, já jogou na Premier League. Nesse exato momento, joga no Sevilha e é o nosso querido lateral Alex Telles. Olá. Alex Telles 13 Isso mesmo. no Instagram. Isso mesmo. Que no Instagram. Exatamente, que tem que ser a pronúncia correta. Perfeito. Já que ele jogou na Premier League. Que isso, é que ele tá demais hoje. Abre o olho, viu, Chico? O homem, fica, o homem te cuida chegou aí. chegando, hein? Cuida da tua saúde, volta. Que bom, mano. Pô, obrigado. E aí, Telles? Muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu, Denilson. mano? Pô, eu que agradeço. Tirar um tempinho aí das suas férias, meu, Tá pra estar aqui maluco. com a gente. Quando eu Engrandece recebi demais o Quando eu podcast. recebi o convite aí, Obrigado, não mano. pensei 2 vezes, né? E já ajeitei a logística para estar em São Paulo a Obrigado. tempo. Então é um prazer estar aqui, já te acompanho já há um tempo, tu sabe disso. O Chico também, né, desde o Sul, mas como não tá aqui, Sim. né? Como você falar da imunidade baixou, né? Caiu a imunidade. E ele nem no Sul tá, né? Tá em São Paulo, Tá em que no São Sul Paulo. o tempo é mais... Mas também é um mais- prazer estar aqui contigo também. Pô, prazer é meu de estar aqui exatamente no teu dia, né? Porque história você não tem poucas, né? Você tem muitas. Ele é um cidadão do mundo, na real, né, Denilson? Sim, sim. Você foi pra Espanha e fez uma longa carreira na Espanha. Sim. Esse aqui, Rodou. imagina. Bastante lugar diferente. No teu melhor sonho, você estaria imaginando viver o que você está vivendo hoje como atleta? Não, longe disso. Como é longe que foi a disso. tua trajetória, esse começo? Então, na verdade, eu sempre joguei futebol desde os meus 5, 6 anos de idade. Eu nunca tirei da minha cabeça esse sonho de ser atleta profissional, né? E, obviamente, que com o passar dos anos a gente vai
vendo até onde a gente pode subir no degrau por degrau. E minha carreira foi sempre assim, eu sempre busquei o próximo degrau, sempre busquei o próximo desafio. Eu lembro que meu sonho era ser jogador profissional, atleta Desde profissional. sempre. Chegar no Juventude e jogar no profissional, e jogar uma Série A e jogar no Brasil. E cada ano que foi passando, cada objetivo foi crescendo e eu fui sempre buscando o máximo. E óbvio que seleção brasileira sempre foi o meu sonho maior, né? Eu tenho um desenho que eu fiz quando eu era pequeno, que já saiu por aí. E realmente foi o que eu sempre idealizei. E consegui realizar tudo, graças a Deus. Ô, Marcos, que loucura é isso? Ele falou do desenho, né? A gente vai circulando, obviamente, na história dele como atleta, um pouco de vida pessoal, família, enfim, filhos e tudo mais. O que é a nossa consciência, né? Quando eu converso com jogadores que passam por esse podcast, enfim, e de outros segmentos também, a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros segmentos, não só especificamente de futebol. Eu, particularmente, eu não tinha eu não tinha esses objetivos, né? Eu fui igual ele, por exemplo. Eu fui subindo degrau a degrau. Fui vendo uma possibilidade quando entrei no São Paulo, depois... cheguei no profissional, via a Raí, via não sei o quê, puxa, eu quero viver o que os caras estão vivendo. Agora, essa história do desenho que chama a atenção, né? Sim. Que é curioso, né? Tem gente que até estuda a tal da lei da atração, né? E isso de fato existe, cara. Uma questão de energia, né? Às vezes é uma coisa subconsciente, mas, Que loucura. mas ela funciona. Você, porque eu sei a tua história, você Sim. tinha muito uma coisa da diversão, né? O futebol pra você sempre foi uma maneira de, né? E sempre foi assim, até que uma hora, né? Opa, Aconteceu, cheguei aqui. Exato. Agora, quando faz o desenho da onde quer estar e chega, é a prova que se você pensar, né? Pode acontecer. Você lembrava quando você atingiu o objetivo de seleção que você tinha feito o desenho ou não? Eu lembrava porque esse desenho foi seguindo comigo, assim, cada vez que eu ia chegando perto do degrau da seleção, que minha mãe guardou esse desenho e ficava, falta só mais um, falta uma parte do desenho. Alguém pra Então, tipo, minha mãe fez um álbum e guardava todas as reportagens, enfim, coisas de pai e mãe. Sim. E cada vez que ela me mostrava, ela falava do desenho. E eu sempre levei comigo isso. Então foi muito da hora. Assim, quando eu me dei por conta que quando eu cheguei na seleção, que eu completei aquele desenho, foi incrível. E uma coisa que mais, que eu acho que é mais cabuloso ainda, a forma do desenho. Desculpa, Denilson, mas é o símbolo do Sevilha. Se tu for ver, o símbolo do Sevilha é assim. E eu realizei indo pra Copa do Mundo no Sevilha. Desculpa, Denilson. Que tem uma certa rivalidade aqui. Eu não vou reparar o desenho, eu não sabia. Não tinha pego esse detalhe. Eu também não tinha reparado, mas me falaram. Então foi algo que realmente combinou muito, assim. Eu realizei todo o desenho jogando no Sevilha. E, tipo, a forma, não sei dizer, sabe? As separações do desenho, então é muito parecido. E quando eu falo de objetivos, porque eu até os 14, 15 anos eu não jogava como titular, assim. Eu não era um cara que destacava. Então eu treinava com o juvenil e infantil, juvenil. Treinava a semana inteira, chegava no Juventude. No Juventude. Chegava no dia do jogo, na lista, que você espera a lista lá no vestiário. Ansiedade monstro. Tava fora. Sempre fora, sempre fora. Aí teve um dia que eu cheguei pra minha mãe, acho que tinha uns 14 anos, falei, mãe, vou largar, não dá porque, né? Tô aqui. Você tem irmãos, essas paradas? Tenho uma irmã mais velha, isso. Só vocês dois? Só nós dois, isso. E aí eu falei pra mãe, e como eu tava em Caxias, Juventude de lá, eu falei, mãe, vou estudar, tô aqui e tal, vou começar. Não, vai lá, meu pai sempre também, meu pai jogou até os juniores do Juventude também. Sempre incentivando, meu maior incentivador. E ela falou, vamos lá mais um pouco. Aí meu pai foi lá, né? Fez o papel de pai, foi lá na Juventude. Pô, o que meu filho precisa jogar? Né? O que tá precisando? E me falar pro meu pai, assim, ó, o Alex realmente nos treinos vai bem, mas no jogo não consegue desempenhar. E a gente pode dar uma chance para ele, porque ele é da cidade, não dá gasto pro clube. E ele é um cara que tem educação. Na lateral? Sempre na lateral ou não? Joguei de meia, mas já tava na lateral. E ele não dá gasto pro clube, é um cara que respeita os horários, então a gente pode dar uma oportunidade para ele. E aí nós chegou no juvenil, no primeiro ano de juvenil, trocou de treinador na época. Segundo ano de juvenil. Batata assou. Já tava 16 anos quase. E hoje 16 anos já é profissional, mas na minha época... E aí eu lembro que chegou um treinador chamado Carlos Moraes e eu lembro que eu chamei, ele falou assim, eu quero ver de todas as listas, até os dos dispensados. Eu tava na lista de dispensa do Juventude. Já fiquei na lista de dispensa do Juventude umas 2, 3 vezes. E ele falou, não, quero ver a lista de dispensa também, quero ver todos os jogadores. Foi bem. E aí eu lembro que eu cheguei lá e chamei ele e falei, ó, Carlos, olha só, a situação é essa. E eu quero que tu me dê 5 jogos para mim poder te mostrar o que eu posso fazer. Porque eu tô pra lista de dispensa, não tem nada que perder, né? E ele me deu 5 jogos e a partir daí não saí mais.
financeiramente a família era uma família legal? Sim, Alguma nunca me dificuldade, faltou ou... nada, mas eu nunca tive dobrado, assim. Sempre eu tive o necessário, né? Sim. Meus pais trabalhavam muito e a gente tinha uma vida boa, estável, mas foi isso. Foi perrengue, indo atrás, batalhando. Meu pai ficava até as 9 horas da noite para me buscar no clube. Minha mãe trabalhava o dia inteiro para me buscar no clube, pegava ônibus e é isso aí. É a história de Mas de então, correr para atrás. quem, Alex, para quem acredita em anjo, esse técnico é um anjo. Foi Porque primeiro que ele te ouviu, aí tu faz uma exigência de Exato. 5 jogos, que não é pouca coisa. Eu pensei, ouvindo a história, O que ele... Vanderlei pediu 10 aí no Coringão, mas... Pois é, mas parece que não tá Moiou aí, dando mas- certo, né? Eu pensei eu pensei que ele ia até negociar com você. Não, te dou 3 ou 2. Não, o cara te deu 5. Sim. E aí você E a provou partir que... daí foi o prato de comida, como a gente fala. Falei, agora ou nunca. Já tô com 16 anos, 15 para 16 anos, preciso mostrar serviço. E aí fiz o prato de comida e nunca mais saí. A gente chegou na semifinal do Gauchão, depois foi para Juniores. A gente ganhou o Campeonato Gaúcho, sub-20. Ganhamos do Caxias na final. E aí subi profissional e foi embora. Dizem que lá, pro lado do sul, os jogadores que se destacam no Juventude, o caminho é Inter ou Grêmio, normalmente né? é isso. Dizem Normalmente que, a dizem dupla que Grenal acontece. tá... Chico fala muito isso aqui. O cara se destacou ali no Juventude É. ou o Grêmio, você pode confirmar. É isso, né? é isso. E esse foi o teu caminho. Não, Foi. e Ou outro, não? e ele foi numa... um pacotão, né? Na real, você foi negociado... Na verdade, eu fui antes. E do lado E veio logo um monte depois de já gente. veio o Ramiro, o Bressan, Foma, o Paulinho. Ramiro Volante. Ramiro. Isso, tá no Ramiro Cruzeiro. Volante. Isso, o tá Ramiro. machucado agora. É nosso primeiro irmãozão. Todos nós, Foma, Ramiro, Bresta, jogava tudo junto na base. Olha só. Então, como a gente foi campeão Mas que gaúcho... base forte. Não, então, por isso que eles ganharam o a gente Campeonato ganhou Gaúcho. Que base sub-20, forte. A gente chegou na semifinal da Todo Taça mundo São Paulo. virou. Perdemos pro São Paulo, que tinha o Casemiro, tinha o Lucas, você, Casão. Beijo, Casemiro. Nós, mano. Grande E- Casemiro. Grande Casemiro. Grande Casemiro. Nosso Joga capitão, muito, né? velho. Tá Não, maluco. mas joga muito. Joga muito. E aí a gente chegou na semifinal da Taça São Paulo e chamou atenção, obviamente, subimos profissional. E aí no profissional a gente tava jogando a Série D, né? O Juventude naquela época tava na Série D. E a gente sustentando também ali, com os guris ali. E chamou atenção, fomos pra lá. Foi pro Grêmio. Pro Mas foi Grêmio. todo mundo pro Grêmio. Foi todo mundo. Você, Eu fui o primeiro, Ramiro, depois Bressan, Foman, Bressão zagueiro. isso, Bressan. Foman e o Paulinho. Paulinho atacante. O Paulinho agora é Paulinho Paulinho Mocelin, mas ele tinha um Mocelin. outro apelido lá em Isso. Porto Alegre. E aí Posso falar? Pode falar. Paulinho Cachaça. Ah, ele gosta do chá? Não, eu acho que era. Não tomou sei. chá? Parece que a família plantava cana. É alguma mesmo? coisa assim, é. Aí é quando você chega no Grêmio, fica mais aflorada essa tua vontade de vingar. Então, aí eu cheguei no Grêmio, pra mim já era uma... Pô, tô num clube super... Né? O Juventude já é um clube que eu acho um clube grande, né? Que já tem uma história também na Série A. Mas cheguei no Grêmio, o Grêmio tava na Libertadores, né? Eu tinha vindo de uma série... O Juventude tava na Série D. Eu lembro que eu joguei um jogo contra o Brasil de Pelotas, buscando vaga na Série D. A gente ganhou do Brasil de Pelotas. E quando eu fui pro Grêmio, 15 dias depois, eu tava jogando uma pré-Libertadores na Arena. Primeira Libertadores. Era o. Primeiro jogo Era o Vanderlei. Era o Vanderlei. Supracitado. O professor? Era ele. Na verdade, acho que já era o Pô, fechou? Roger. Não sei se estava o Vanderlei. É, não, não, era o porque- Vanderlei, sim, porque era o Vanderlei. O Vanderlei não é Isso. uma pré-Libertadores contra a Isso. LDU, se não me LDU, engano, que que o o Elano Dida fez- machuca e entra o, 3x0 o LDU, não foi? Marcelo Groi. 3x0 LDU? Não, tá louco. Eu acho que o Grêmio empata o jogo de ida, empata o jogo Não, a de gente não, perdeu o perde primeiro 1x0, jogo 1 a 0 ganha e 1x0, ganha 1 a 0. pênaltis. O Elano fez um golaço. Sendo que o goleiro do Grêmio era o Dida machucou. Aí entrou o Marcelo Groi, Marcelo o jogo Groi. foi pros pênaltis e o Grêmio passou. E aí, esse foi meu primeiro jogo no Grêmio, praticamente. Foi Titular? Titular. Eu e o Bressan na zaga e eu do lado esquerdo. A zaga esquerda toda de Juventude. E a arena lotada e a gente foi embora, mano. Vamos lá, mano. Era nosso ganha-pão, Sim. né? Quanto tempo de Grêmio, Teles? Um ano só. Só o brasileiro todo, o ano inteiro, 2013. E aí, Cheguei em janeiro, fui embora em dezembro. Janeiro do outro ano. e aí entrou a Turquia. Aí chegou Primeiro lá, passo Taçará. seu foi a Turquia. Primeiro Não, passo mas olha meu, só, um ano de Grêmio só, Um ano, só que eu fiz, Vamos lá. eu fiz o dever de casa. por favor. Vamos ver. Eleito melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro na eleição do Globoesporte.com e na Bola de Prata. Isso. Um ano Pô, de Bola Grêmio de e Prata. ganhou isso. É, Pô, foi um ano... prato de comida que ele falou, né? Foi um ano... que como a gente falou, a gente veio do interior e a gente era conhecido só ali no interior e depois em Porto Alegre, ali no sul. E aí eu tinha que mostrar serviço, não adianta, né? A gente era mais novo, a gente não era conhecido, a gente tinha que sempre fazer uma a mais, que a gente sempre fala, tem que fazer sempre o dobrado, porque os caras que já têm nome, né? Eu cheguei no Grêmio, nosso time era muito bom, né? Tinha
Kleber Gladiador, tinha Joguei Zé com- joguei com Roberto, Elano, Barcos. Então, assim, era um time... Marcelo Moreno. Era um time muito bom. E esses caras já jogavam por si só. A gente tinha que mostrar o nosso serviço. A gente tava chegando lá. Inclusive o Zé tá treinando essa hora. Tá treinando, certeza. Tá subindo o morro, dando pique. Inclusive o Zé Roberto... E quando fizer um intervalo, será salada Daqui a pouco ele tá... e salmão. A gente entrevistou ele aqui, o cara é surreal, velho. Não, tá louco. Zé é top Surreal. demais. O Zé ajudou muito quando cheguei lá. E aí foi um ano, assim, corrido e atípico. Joguei os 36 jogos de 38 do Brasileiro. Teve um ano bem corrido, assim. E aí eu me destaquei. E aquela coisa, destaca, jovem, oportunidade de jogar fora. Eu lembro que o Galatasaray também, na época, estava na Champions League. Estava nas oitavas da Champions. E tinha o treinador lá, o Mancini, que é um italiano. E foi a pedido dele. E aí, bom, o time também do Galatasaray foi o que também me chamou muita atenção para ir. Porque meu sonho sempre foi jogar na Europa, como eu falei. Eu ia te perguntar isso. Que eu tinha o sonho de jogar num time grande, de Série A e disputar um brasileiro. E depois é o próximo passo. Poxa, me destaquei aqui, posso jogar fora da Europa, posso fora do Brasil, posso ir para a Europa, me destacar. E aí chegou a oportunidade. Daí eu sentei com a minha família na época, a gente decidiu que era o momento, aproveitar o momento, né, a fase. Sim. E foi. E era um time que tinha, Sneijder, Drogba, era um time impressionante, né? Que doideira, né? Porque o mercado turco não é a primeira linha, se pode dizer dessa forma, né? Exato. Mas aí você acreditou, falou, Sim. poxa, eu preciso abrir essa porta lá. Porque o clube estava passando por um momento muito bom, assim. Realmente tinha ganhado a Juventus, tá indo para as quartas da Champions. Tá, mas você não sabia tudo isso. Pelo amor de Deus, você sabia tudo isso? Não, a gente vai atrás e pesquisa, né? Quando tem interesse. Mano do céu, você é diferente, viu? Não, mas porque quando eu falei, mano, Real Betis. Falei, mano, é da hora. Real Madrid, tal, pau. Falei, Real é top, vou pro Betis, Porque né? quando chega... Mas legal, hein, você falar isso? Não, mas quando chega a proposta, o cara tem que ver quem é o clube Legal que joga. isso. E eu fui lá ver e falei, vou jogar com o Sneijder, Drogba, o Tafarel na época. O Felipe Melo tava lá também. Então, assim, eu sabia que eu podia me enriquecer muito com esses jogadores e jogava a primeira Champions. Então, falei, vamos embora. Que legal, mano. Vamos embora. Que legal. Claro, Você tem noção, Marcos, que nem Não, todos é maluco os jogadores isso. Não, claro. nessa E eu idade. Você fui tava só- o quê? Com 19, Tava com 18? 20. 20 anos. 20 anos. Tem esse discernimento de olhar e falar, peraí, esse time tá assim, tá assado, tem esse jogador, É lá Turquia, eu posso, mas eu vou. sabe? Porque vale a pena. Eu brinco aqui, mas serve de exemplo para os jogadores hoje, os porque mais eu também- jovens. Eu tava muito confortável no Grêmio, no sentido de eu tinha feito um bom ano, ia Sim. ir para um segundo, ia estar jogando. E eu sou aquele cara que gosta de muito aproveitar a oportunidade, assim, do momento. E como é que bom, meu. chega pro jogador? Porque isso eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Você fica sabendo pelo teu agente, você fica sabendo pelo Grêmio, você fica sabendo pela imprensa. Como é que isso... Você lembra desse dia? Opa, Boa. Não, obviamente que pela imprensa, ainda mais hoje, né? Tá saindo tudo muito rápido, assim. Às vezes sai antes da gente, né, saber, praticamente. É. Mas na minha época, em 2013, já quase 10 anos, eu fiquei sabendo primeiro pelo meu empresário, que era na época o meu ex-empresário, e ele falou, tem interesse de tal time e tal, eles estão querendo te levar, e vão entrar em contato com o clube, se tu tiver interesse, aí tu fala com o diretor, vai falar contigo, vocês conversam, se o clube tem interesse e tal, e aí vai conversando, vai desenrolando. Eu lembro que eu estava em pré-temporada em Bento Gonçalves com o Grêmio, e aí ele falou, Alex, está esquentando, se quiser falar com o diretivo aí, pode ir. Eu fui lá, bati na porta, era o Rui Costa na época. Falei, Rui, tem essa proposta aqui, para mim é importante na minha carreira. Boa. Mas antes disso, né, tem que falar com vocês, porque eu também não quero passar por cima do clube. Se for interessante para o clube, para mim é interessante. E falou, Isso beleza. é diferente, moleque. Tá louco. Jogador nova geração. não, é diferente, é diferente. Jogador nova É geração. diferente, é diferente. Não é legal. Eu acho que diferente. esse podcast aqui, Teles, também tem essa missão. Claro. Porque, poxa, somos de gerações diferentes, mas a minha geração não tinha esse discernimento e eu entendo que a geração de hoje, por causa dessa ferramenta digital que nós temos hoje, né, Marquinhos? Te dá essa facilidade de você também ter esse entendimento, né? Aham. Obviamente, para quem sabe usá-la. Claro. Porque tem muitos jogadores também, no momento atual, que não se preocupa com isso. Para onde mais, vai, exato. essa transparência, porque às vezes joga só nas costas do empresário, o empresário compra uma briga com o clube. No teu caso, não. No teu caso, Sim. você falou, peraí, o empresário foi legal com você, falou, tem essa situação rolando, Sim, isso. conversa com o clube. Claro. Não criou nenhum um ambiente ruim, porque vai que o negócio não dá certo. Exatamente. E ele ia ter que continuar no Grêmio com um ambiente Mas extremamente... falar que isso também, Denilson, é muito de criação também. Por exemplo, eu sempre, desde que eu comecei a jogar,
eu tenho comigo na minha cabeça, e quem me acompanha sabe, assim, eu gosto de entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente, não tem essa, sabe? É fazer o certo pelo certo. Isso. E eu gosto sempre de deixar uma boa marca, assim. Eu lembro quando eu cheguei no Porto, que eu falei, meu motivo aqui de estar aqui é deixar um legado, deixar uma coisa boa, sair pela porta da frente também, quando for o momento de sair. Então, sempre eu pensei em fazer as minhas coisas desse jeito, sabe? Porque eu acredito muito no que tu oferece, tu recebe de volta, sabe? O teu trajeto, você ficou 1 ano no Galatasaray, Fiquei como é que foi essa temporada eu cheguei lá? na metade da temporada, né? Porque foi aqui no início dessa. Sim. Então, eu fiquei 6 meses a primeira temporada e uma inteira fiquei 1 ano e meio, uma temporada e meia. E como é que foi esse teu ano lá? Foi muito bom, adaptação, cara. essas questões mais adaptação, pessoal? óbvio que a gente sofre no início, mas eu peguei um treinador, o Mantini, que era italiano, que me ajudou demais, assim. Eu tive que ter paciência também para aprender, porque eu era muito jovem. E os italianos são muito táticos, assim, né? Até no nível defensivo, eu como jogava de lateral. Mas eu me adaptei super bem. Eu lembro que em 6 meses a gente ganhou a Copa da Turquia. E no outro ano a gente ganhou o campeonato e a Supercopa. Então eu peguei também um time muito bom, assim, muito bem construído. Eu lembro que antes de mim lá no Galatasaray tinha o Riera, que é um espanhol, lateral esquerdo. Alto. Que não era lateral esquerdo. E ele estava de saída, exato. Ele estava de saída e eu praticamente cheguei e substituí. Aí teve um momento ali que eu tive uma transição com o Prandelli, que era um treinador italiano também que chegou. Eu joguei um pouco menos, mas foram 3, 4 meses. E a partir daí chegou um outro treinador turco que a gente jogou de novo, ganhamos o campeonato e... Trajetória até agora, só coisa linda, né? Uma trajetória vitoriosa até o momento. E aí, como é que foi a tua primeira conversa com o Drogba, por exemplo? Que isso. Tem uma história legal que eu lembro que eu tava lá... Tá o Drogba, aquele gigante. Eu não sabia nem como entrar no vestiário. Imagina, eu tava no Juventude há 1 ano e meio atrás. Loucura isso. Né? E depois tá com o Drogba futebol lá, é louco, né? Snyder. Eu não sabia nem como entrar no vestiário. Eu lembro que eu falei com o Tafarel, eu falei, me ajuda lá, eu vou entrar, me leva lá me apresentar pros caras, né? E eu lembro que eu cheguei, meu primeiro treino, eu tava me trocando, e o Drogba tava dois assentos do lado, e ele tava colocando a meia assim, e eu peguei o telefone, quietinho assim. Miguel tirou. Umas 5 vezes eu tentei assim, ele olhava, eu tirava. Aí até eu consegui bater uma foto assim, eu teria que achar a foto, mas já faz muitos anos. E eu mandei no grupo da minha família, pro meu pai, falei, olha aí quem tá do meu lado aí. Meus pais, imagina, né? Estavam comigo lá, vivendo isso. E foi assim, foi dia a dia. Depois com o Snyder também nos treinamentos. Os caras não quer errar, né? Porque os caras não sabem como é que é. E foi isso, se adaptando, foi vendo os caras no dia a dia. Teles, o olhar dos caras, você começou a perceber que o olhar dos caras com o brasileiro ele é um olhar diferente? É diferente. Com o jogador brasileiro? Eles gostam muito dos brasileiros. Né? Assim, muito, muito, muito. Não só na Turquia, mas também os jogadores em si, eles gostam muito. Sempre falam samba, já falam do samba, já falam dos jogadores, enfim, né? Ronaldo, Ronaldinho, Sim. todo mundo. Então, é bom carrega uma responsabilidade de ser brasileiro e ir para fora jogar futebol, né? Porque para mim, o brasileiro é o melhor jogador do mundo, assim. E tu ir para fora carregando a nossa bandeira e com todos os atletas que já passaram e fizeram história no futebol, cara, tu sabe como é que é, né, Deus? Então... Puxa. A gente tem que manter o nível, assim, a gente tem que também ter uma postura. Então, por isso que eu sempre carrego comigo isso, assim, de poder deixar uma boa impressão onde tu passa, sabe? Você morou com a tua família fora esse período? Não. Galatasaray, você foi sozinho? Eu fui sozinho de início, eu fui sozinho. Eu tinha minha ex-mulher na época, e eu tava com ela lá. Aí depois minha família ficou um tempo. Mas sempre sozinho. Porque faz a diferença quando você tá com família assim. Não, mas a família sempre perto, sempre esteve perto, acompanhando. Né? Porque faz diferença. Isso. Comigo fez diferença pra caramba. Muito, porque a gente, né? Eu fui pra Sevilha. A gente vive muitos altos e baixos, muita situação aleatória que a gente não imagina. Ainda mais nesse começo. E se não tiver uma base forte aí, né? Tu vê muitos atletas aí que também tinham um potencial muito grande de seguir, às vezes não vão por uma base, né? Por talvez um apoio ou um consolo. Então, acho que eu acho muito importante. Você citou o Snyder, o jogador holandês, né? Fez uma Copa de 2010 maravilhosa. Amigo do Felipe Melo, né? Grande amigo do Felipe Melo. Sim. Depois jogou também passou pela Inter de Milão e tal. Tem uma história ótima. Mas o cara é holandês. E se ele é holandês, ele fala inglês normal. Sim. O Drogba, Costa do Marfim, o cara fala francês. Mas jogou no Chelsea muito tempo. Imagino eu, deve falar inglês muito bem. Que língua vocês falavam normalmente? Não era o turco, né? Não, o turco é muito difícil, hein, né?
turco é muito difícil. O inglês, eu na época não sabia nada, né, na verdade. Eu tentava, me escorava no Tafarel ali, no Melo. Tem o tradutor lá, na verdade, né? Na Turquia normalmente tem essa fama de ter o tradutor, que é praticamente o cara que faz tudo para todo mundo, né? Lá, né? Qualquer coisa era o Mert na época, falou, Mert, ó, preciso disso, Mert daquilo. Mert, vem aqui, explica isso. E o engraçado é que lá nos treinos, o tradutor fica na cola do treinador. Tudo que o treinador fala, o treino, em vez de durar meia hora, dura 2 horas, porque o treinador fala, ele tem que traduzir em espanhol, inglês, português. Tudo que ele fala. Então, tipo assim, tem que chegar no fundo e cruzar. Ele fala assim, em inglês. Chega no fundo e cruza. Depois em português. Tem que falar tudo. E aí demora uns 10 minutos para explicar cada exercício. Mas depois se adapta. Depois, com o tempo, tu vai pegando jeito, vai aprendendo mais inglês, vai aprendendo mais uma palavra ou outra turca. E aí vai indo. Pelo que eu... Até esse momento, um pouco tempo no Juventude, assim, tirando a base, né? Sim. Profissionalmente, pouco tempo no Juventude, isso. Pouco tempo no Grêmio, pouco tempo no Galatasaray, e aí vem o lugar onde você provavelmente é ídolo. Não, teve a Inter de Milão antes. Quanto tempo de Inter? Um ano também, fui emprestado para Inter. Também pouco tempo? Pouco tempo. E aí foi um período de aprendizado pra caramba. Sim. Com o Mantini, que ele tinha saído do Galatasaray, foi pra Inter. Te levou? Aí o Felipe Melo tava indo também de empréstimo e ele acabou levando nós dois. O Melo foi contrato. E essa diferença de nível de futebol pro turco e pro italiano? Alta, né? Alta, bastante, né? Ainda mais o clube também, a Inter. E o italiano o treinador já tem essa parte tática, mas o futebol mesmo italiano é muito estudado, assim, muito vídeo. Então, eu acho que foi o ano de maior aprendizado, que eu acho que foi o antes do Porto. Foi o ano que eu aprendi muito, assim, nível defensivo, a nível tático, enfim, ganhei um pouco mais de experiência, eu já conhecia mais o Mantini do Galatasaray, então a gente aprendeu muito, fazia muitos treinos táticos e eu cresci muito ali, assim, na questão de nível de futebol e de trabalho também, assim. E aí, quando cheguei no Porto, foi praticamente o start, assim, do meu maior momento, assim, na minha carreira. Eu acho que foi um momento especial ali no Porto. Foi... E sobre a transição, você, na verdade, chama a atenção do Porto e o Porto vai lá, né? Porque como você estava emprestado, você poderia ser comprado pela Inter, mas aí veio o Porto, você vai pro Porto. A Inter, no caso, na época, não quis exercer a cláusula da compra e eu retornei ao Galatasaray. E aí estava na pré-temporada ali e o Porto surgiu o interesse, como a gente falou antes. E eu lembro que daí estava nessa questão de viagem para pré-temporada, não viajo, eu estava na Turquia. E aí quando começou a esquentar, eu falei, não, quero ir pro Porto e a gente não vai para pré-temporada e o clube, beleza, tá tudo certo, vamos negociar. Tudo decisão dele, mas tá prestando atenção? Sim. É tudo decisão sua, irmão. Tudo o que a gente sente no momento, né? Eu acho que era um momento muito legal isso aí. E eu, assim, é fácil falar hoje, mas eu também sempre tive um pensamento, Portugal deve ser um lugar legal de jogar, acho que é um futebol também idioma mais complicado de aprender. É, mais difícil, nada, né? E aí, o Porto teve interesse e eu, na hora, falei, vambora. Contrato de 4 anos e lá foi... Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Melhor jogar, melhor momento do seu profissional. Eu acho, com certeza. De números e de rendimento, eu acho, né? Tudo. Eu acho que lá eu consegui ser eu, assim, da forma que eu gosto de jogar, o jeito que eu gosto de jogar, e tudo combinou, tudo deu certo, assim, lá. Foi 4 anos fortes, ganhamos 2 campeonatos. Mas você não acha que essa tua ficar mais à vontade em Portugal, na verdade, é uma construção? Que você viveu a experiência do Grêmio, viveu a Turquia, viveu a Itália. Quando você chega em Portugal, você é outra pessoa. Com certeza. Se você for pra lá um guri, você já era um homem. Com certeza. Eu sou o Alex Telles, lateral, é outra história. E eu lembro que eu cheguei lá com uma confiança grande, assim, com uma bagagem já de saber que eu já tinha rodado clubes grandes e ia chegar lá mesmo para ajudar, assim, para ser um jogador importante. Então, eu só fui construindo e fui só consolidando meu equilíbrio dia a dia. E eu acho que além de ter um bom rendimento lá, eu tive um equilíbrio muito grande, assim. Eu não tive jogos ruins. Foi regular. Tive um regular muito bom, sabe? E isso também chamou muita atenção. E eu lembro, eu fiz praticamente 50 jogos por temporada, 45 por temporada, em 4 anos. Então, foram 195 jogos em 4 anos. Então, foi um momento, assim, máximo. Assim. Até esse momento, a seleção brasileira... Você não pegou seleção de base, né? Porque até agora você não teve essa experiência de seleção de base. Jogando juventude é difícil, né? Não é muito bem visto e tal. Que eu acho que deveria ser mais isso, que há muita gente de qualidade no Sul lá. Mas eu peguei a seleção a primeira vez quando estava no Porto, 2019. Que foi o amistoso contra o Panamá no Porto, inclusive no Estádio do Dragão. E aí eu lembro que eu não tinha sido convocado. Aí era o
O Alex, se eu não me engano, era o Alex e o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz machucou. Aí eu tava bem no Porto e me chamaram. Mandaram mensagem, o Felipe Luiz machucou, fique esperto. Até então, minha assessoria, todo mundo falando. Sim. Aí depois, quando chegou, na época me mandou uma mensagem, era o Juninho Paulista, se eu não me engano. A seleção brasileira vem você jogando em Portugal. Isso. A tua fase na Itália, você já visualizava isso ou ainda você falou, puta, tá distante? Eu visualizava. Claro, jogando na Inter de Milão, por exemplo, nos primeiros 6 meses, eu joguei praticamente todos os jogos do italiano. Depois, na segunda parte, eu joguei um pouco menos. Eu lembro que nessa época, 2016, teve as Olimpíadas. E só depois eu fui saber, mais na frente, que eu tava... O Jardim, encontrei ele na seleção. Ele me comentou que eu estava entre os nomes para poder ir para as Olimpíadas, né? Mas daí acabou não acontecendo. Então eu tinha sempre esse desejo. Pô, estou na Inter de Milão, estou aqui jogando, tenho condições de... ainda mais o mercado, né? Ainda mais de poder visibilidade e tal. Mas quando estava no Porto, sim, estava esperando o momento certo, assim. Eu não sabia também como é que ia ser na questão do futebol português, porque comparando com uma Premier League, com o Campeonato Espanhol naquela época, né, era muito mais acima. Mas eu estava buscando meu espaço, sabia que o Porto estava na Champions League, estava bem, todos os anos batendo oitavas de final ali, quartas de final. Então eu sabia que a brecha podia aparecer. E aconteceu. O Marquinhos, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Porque que ele falou com a gente naquela resenha nossa ali, fora, ele falou do Tiquinho. Exatamente. Tiquinho hoje é o nosso, acho que é o grande nome do Campeonato né, Brasileiro. É o grande nome do Campeonato aqui, Brasileiro. Mas tá uma perna danada. Não também, vai, eu né? vou falar com ele, vou dizer. Fala com ele, tô zoando. Eu não conheço o Tiquinho. Gente boa que você demais. comentou dele ali e Sim. hoje ele é o grande nome nosso aqui, né, Marquinhos? Artilheiro, Ou seja, você líder. lá fora, olhando para o Campeonato Brasileiro, para você não tem nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Eu joguei 4 anos com o Tiquinho e os 4 anos lá, ele média de 30 gols por temporada, 25, e a torcida lá gosta muito dele e dentro da área lá ele comandava, como ele tá fazendo aqui, não tem? Pra mim, pra gente que conhece ele não é surpresa, por isso que eu falo. E quando ele chegou no Botafogo, eu falei pros meus amigos, quem não conhecia, pô, quem que é o Tiquinho? Jogou contigo no Porto? Eu falei, mano, pode deixar que ele vai arrebentar. E... ele tá bem. É o grande nome. É o grande nome. A gente teve recentemente Rony, né? Vamos só para citar o nome, o Rony no Palmeiras. Sim. Destaque em Libertadores, enfim, protagonista no Palmeiras e tal. Só que agora o Tiquinho, na posição, ele tá dominando. E o Brasil tem uma coisa, e eu acho que a gente tem que admitir isso, assim. A gente é bem metido. Embora o Brasil seja muito bom, tem 5 Copas do Mundo e tal, a gente se acha pra caramba. Vamos combinar. Aí vem o Tiquinho Soares pra cá, ninguém conhece. Um brasileiro que ninguém conhece. Rodou o mundo. Exato. Né? Jogou no Cerâmica lá no Rio Grande do Sul. Jogou no Veranópolis. Né? Daí agora o cara cai no Brasil. Só que o cara jogou no Porto. O cara fazia 30 gols por temporada, Exatamente. né? E olha só como a gente é metido, voltando a essa palavra, de não olhar, de dar uma pesquisada. Pô, peraí, o cara jogou no Porto e performou. Né? Eu posso falar posso estar falando uma bobagem aqui. O Hulk foi ídolo lá também, né? É mais ou menos 2012, a mesma história. 2012, O mesmo estilo de jogo? O Hulk é mais... Enfim, Não, mas é a mesma função e tal lá? Não, eu acho que tinha mais área mesmo, mais centroavantão. Né? O Hulk agora ele virou mais área, porque ele era mais lado, O Porto né? ele era extremo. Trazia pra dentro e... porque você falou do Tiquinho, porque ele tem mais ou menos... Ele é forte também, ele... De cabeça dentro da área, ele segura bem. Eu não sei se de tempo... fez sentido a troca do Hulk por ele, eu não sei, porque tem mais ou menos parecido. Não foi. Ele chegou em 2016 para 2017. Só para entrar nessa questão. O Hulk é 2011, 12. O monitoramento, né, dos caras falando, sai esse jogador com esse perfil, vamos atrás de outro cara. Mas o Chiquinho lá no Porto foi igual a chegada dele lá no Porto, porque ele tava no Guimarães, foi pro Porto, e no primeiro jogo dele, a estreia dele, foi contra o Sporting, um clássico no Dragão. E deu os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, 2-0, 2 gols de Chiquinho. Ele entrou, ninguém conhecia muito ele também. Ninguém conhecia. E ele entrou, fez 2 gols em 20 minutos. Que essa foi a estreia dele no Porto. Você tem acompanhado o futebol brasileiro? Acompanho. Eu gosto de assistir os jogos, gosto bastante. Acompanho bastante assim, os times que eu joguei, né? Acompanho bastante o Grêmio, o Juventude também agora na Série B. Mas sempre quando tem jogos assim grandes, eu gosto de acompanhar. E quando tem amigos também, a gente assiste, né? Acompanha o Tiquinho, os caras todos. Denilson, você sabe que informação tem preferência. Que isso, ele tá demais. Chico, fica esperto, viu? Se for curiosa, melhor ainda. Né? Na sua casa, no Grenal, o pessoal vestia azul ou vermelho? Ó, o tio já tá se revirando ali, mano. Não, assim, a minha família é colorada, meu pai é colorado, né? Minha irmã é colorada. E quando for jogar no Grêmio, obviamente que a família fica
a favor do familiar, né? Do É o que filho. a gente espera. E eu lembro que meu pai, na época, meu pai é colorado fanático, né? E eu lembro que na época tava... Teu tio também é fanático Meu tio colorado, também, né? tá aí, o Antônio aí me acompanha desde sempre. Colorado fanático, né, tio Antônio? Gremistão. E ele tá aí pra confirmar. Na época tava indo pra um Grenal, e na época o Grenal tava sendo no Centenário, que acho que a Arena ou o Beira-Rio tava em obras. E a gente foi, e aí eu sou de Caxias, né? Então lá no Centenário do Caxias. E a gente foi pra um Grenal e eu lembro que eu recebi uma foto, tava indo pro estádio assim, eu recebi uma foto. Os meus tios, a maioria são todos gremistas, né? Meu pai é colorado, mas meus tios são quase todos gremistas. E eu lembro que bateu a foto, assim, dos meus tios de costa, com a camisa minha 13, assim, do Grêmio e tal. E do nada eu vi meu pai no meio lá. Eu falei, não é possível, meu pai foi num Grenal com a camisa do Grêmio. Olha, coisa E linda. foi lá torcer por mim. E falei, cara, o que o futebol não faz, né? O que um filho não isso faz. é- Mas também eu saí do que a Grêmio família depois. não faz, Exatamente. Aí quando eu saí do Grêmio, voltou ao normal. Aí... Colorado. Mas por 90 minutos... Mas por 90 Teu minutos... pai, como é que é o nome do teu pai? José Teles. Seu José Teles, por 90 minutos, vestiu a tricolor. Vestiu. Mais de uma vez, porque foi mais de um Grenal, né? A batata vai assar pra ele agora. Mas é legal, isso é demais, cara. Você tem alguma... Assim, você deve ter alguma opinião formada com o nível do futebol brasileiro. O que você pretende na tua carreira, já que você desde pequeno você fez desenho e tudo mais, tem algum desenho pro retorno do futebol? Pô, fui bem agora, hein, mano? Que Meu isso? Deus. Não, foi bem. Mano, essa aqui eu... Você foi poeta agora. Porra, Tem eu algum pesquei, até esqueci. desenho pra Eu tua até esqueci volta? que eu perguntei. Tem algum desenho já feito pra tua volta? Cara, Fui bem nessa, mano. Eu sou Faz esse sincero. recorte aí que eu fui bem nessa. Porra! essa pergunta também tem uma modinha. Mano. No fundo tem uma modinha, né? No fundo. Sempre Tentar tem, né? sacar aquela... Pô, não, quero voltar pro Grêmio. Não, quero terminar no Juventude, sei lá. Não, assim, claro que Quero no realizar o Brasil, sonho do meu pai. Foi tudo muito rápido pra mim. Eu fiquei... Ai, tá vendo? Não, Ele não, sempre não. me fala isso. Não, mas Meu pai me fala né, isso claro, também. Meu óbvio. pai, meus amigos, enfim. Que sabem dessa história, né? Assim, porra, tem que realizar o sonho do teu pai. Meus amigos são colorados, enfim. Eu vou te falar uma parada, tá? Eu vou te falar uma parada. O meu pai é santista. E a única coisa que eu não consegui realizar foi isso. Dar esse presente pro meu pai, ter jogado no Santos. Você arrependeu? Ah, cara, eu poderia ter jogado. Por outras circunstâncias, né? Não foi só por culpa minha. O clube também, naquele momento, Sim. achou que não era viável e tal. Mas faltou isso, dar esse presente pro meu pai. Eu não tô te Claro. influenciando, não. Não. É porque Até porque você tem um discernimento Não, eu tenho uma perfeito opinião da sobre carreira. isso também. Voltando naquele assunto que eu te falo Sim. de deixar um legado no clube, assim. Eu tenho comigo como atleta, acho que também já é mais pessoal. Quando tu joga num clube e deixa um legado, deixa uma imagem boa, tu lutou tanto pra jogar e deixar uma imagem boa, porque depois, eu sei que todo mundo é profissional, eu sei que o futebol tem vários clubes, tem rivalidade, mas Alex, não jogaria no rival, por exemplo. Sim. Sabe? Porque, por exemplo, no Porto. Fiz história no Porto, todo mundo gosta de mim lá. Não tem como jogar no Benfica, sabe? Não, mas também depois que você levantou a faixa lá, tio. Essa história foi cabulosa. Essa história é boa. Essa Você história me é boa. meteu a faixa lá. Mano, eu ergui sem ler, cara. Você tava na Não, fundação. Eu fiz a lição de casa, você falou, né? É bom falar sobre esse assunto, porque na época eu me retratei lá, porque realmente foi uma coisa totalmente inesperada. Mas enfim... Foi na empolgação da... Era o quê? Não é que foi na Porque, Vamos tipo, lá, os caras jogam o boné, jogam... Não é que foi na Tem empolgação. muito isso, né? É bom tocar nisso, porque eu nunca falei sobre isso, cara. contextualizar. Nunca falou sobre isso? Eu só Então. retratei no momento. Né? Então vamos Tá. E eu contextualizar. sei que Vamos depois lá. isso vai sair em Portugal, vai sair em tudo, eu sei Não, disso. mas você... Atenção, Ah, mas da hora, Portugal. é polêmico. Mas eu não sou polêmico, mas enfim. Cara, né, a gente tava comemorando o título lá nos Aliados, né, que comemora o título. E obviamente estamos empolgados. Nós estávamos chegando nos Aliados, que estava lotado. A gente andou quase 20 minutos de carro aberto. E chegando lá, tu vê aquele, né, lotado, empolgação e tal. E desde a chegada nos Aliados era boné pra cima, e faixa, e bandeira, e muita. E eu já, antes dessa faixa, de eu abrir essa faixa, eu já tinha aberto umas Outras. 30. Só que qual foi o meu erro? Abrir na né? frente da imprensa. Você não Eu não tem vi, nem- prestou é que não atenção percebe. tá na empolgação. E eu lembro que um cara, eu até lembro do rosto da pessoa, falou, abre esse aqui, ele jogou. E eu, né, tinha vários, eu peguei aqui do chão e mandei e tal, pô, tal. Acho que foi 2 segundos, 3 segundos. E eu sou um cara que respeito muito as instituições, enfim. A história Primeiro aqui fala. eu jogo e depois os outros, porque mas a rivalidade história fala por si tem, só. obviamente. Isso aí deu o que falar. Eu cheguei depois, e aí como eu não tava com o telefone no momento, quando eu fui chegar no vestiário, 3 horas depois, tava a internet bombando.
ia recebendo ameaça e não sei o que, e tal. E aí eu tive que, né? Tem que retratar, porque não é possível, né, cara? Era uma manta, um cachecol? Era uma manta com uma E frase tinha ali negativa, uma provocação, um xingamento. E eu sou um cara que gosto claro, tem a rivalidade dentro de campo, e eu dentro de campo também gosto de ter isso, porque faz parte do futebol a rivalidade. Fato. Mas do outro lado também tem amigos, tem profissionais. E quando passa disso, eu não... Então eu me senti mal com esse momento, porque não é da minha pessoa, sabe? Não preciso desrespeitar um clube para ser amado pelo meu clube. Então isso para mim passou um pouco e eu me retratei do momento e saiu depois positivamente lá. Porque eu acho que não sei se teve outro atleta que se retratou com o clube rival lá em Portugal, não sei se isso aconteceu, mas eu fiz porque era, né, acho que era necessário. E vai lá na questão da tua criação. Ah, exatamente. Vai lá atrás na questão da tua criação. Que a criação que é o quê? Tipo, como eu falei antes, sempre, independente de onde tu vai, deixar uma boa impressão e deixar a imagem no lugar, assim, que tu possa sair as pessoas... Isso foi o que meus pais me ensinaram. Então, essa questão do Inter, por exemplo. Meu pai é colorado, obviamente que ele tem um sonho que eu jogo no Inter. Eu fui no Grêmio e sou muito grato ao Grêmio por ter me abriu as portas pro futebol. Então, sim, claro, é uma situação complicada porque envolve meu pai. Mas eu tenho esse respeito pelos clubes que eu joguei, sabe? Sim. Por exemplo, joguei no Galatasaray, não jogaria no Fenerbahçe, sabe? Joguei no Porto, não jogo no Benfica. Sabe? Sevilha, Juventude, Betis. exato. Sim. Juventude, não joga no Caxias. Tá, mas sabe? e se o teu telefone tocar e tiver escrito assim, Pepe Guardiola? Nossa, tio. Porque ele jogou no United. Você jogaria no City? A mesma coisa, igualzinho. Também Você não. diria não pro Guardiola? Ah, mas não é que dizer não ao Guardiola, é dizer sim pro meu sentimento, sabe? Isso não é desrespeitando nenhum clube, é respeitando a minha vontade, sabe? Então, como eu falo, quando tu vai para um clube, quando eles apostam no teu trabalho, quando tu deixa uma imagem legal, eu acho que é tão difícil a gente deixar uma imagem legal hoje num clube, assim, fazer história no clube, para depois tu sair para um outro lado. Muita gente pode discordar desse assunto, sabe? Mas eu penso assim, eu prefiro... Você vai construindo a tua carreira até o momento desse bate-papo nosso, que está sendo um bate-papo que, por sinal, muito agradável. Sim. Muito agradável mesmo. Não que tenha sido surpresa para mim, porque eu já te acompanhava já há algum tempo e já vi várias entrevistas suas e você sempre mostrou um discernimento do que acontece no mundo, na tua vida profissional, na tua vida pessoal. A gente parou ali em algum momento sobre seleção brasileira, que eu quero entrar nesse campo agora, porque eu tive esse privilégio de vestir a camisa da seleção brasileira. E hoje, com um olhar de comunicador, e não deixo de ser torcedor em algum momento, principalmente com seleção, a gente, né, Marquinhos, a gente sente, né, que os jogadores, quando são convocados, parece que não estão sentindo mais a paixão que nós sentíamos antes, né? Não sei se o teu olhar é esse, no modo geral, e aí depois você fala em relação a isso, Teles, porque o torcedor brasileiro, no modo geral, sente que os jogadores, quando é convocado, não sente essa parada de falar, puta, que prazer, fui convocado. Você não tem esse discernimento? Essa agora mudou um pouco, essa última agora. Eu tenho uma... Assim, é mais ou menos no mesmo tema que você está falando, mas dando uma ampliada. Eu acho que a relação da torcida com a seleção, ela mudou um pouco. A seleção, aqui no Brasil, tá, Alex? Sim. Ela já não gera o que ela gerava 10, 15, 20 anos atrás. É uma coisa muito louca. O fato do Brasil jogar na Europa, que é uma questão logística, é muito mais fácil você viajar meia hora, 40 minutos, 2 horas, que você viajar 12, 18 horas toda vez que você vai jogar. Tirando a eliminatória, que tem o mando de campo e você tem que jogar na América do Sul. Então, eu acho que essa relação diminuiu. E acaba diminuindo isso, óbvio. A impressão que às vezes a gente tem é que pro jogador tanto fez e tanto faz. Mas não é isso, né? Que a nossa conversa antes, o Alex estava nos contando que né? Fica naquela torcida, né? Exatamente. Não sei se era sobre isso que você ia falar, mas tipo, como é que foi a expectativa para a Copa, que tinha uma briga ali, você e o Guilherme Arana? Uma briga no bom sentido, gente claro. boa demais também. Muito, né? muito. E aí, como é que foi o... Pô, será que eu vou, não vou? Aí o Tite, numa bendita convocação, resolve convocar 3 laterais esquerdos. É isso. Foi até facilitar. Isso. Foi a tour lá pra Coreia e Japão, né? Levou os 3. Mas isso é normal, né? Tu tá na lista da seleção brasileira e ter competição em todas as posições de altíssimo nível. E não ia ser na lateral diferente. Então, eu tava buscando o meu espaço, sim. A Copa do Mundo sempre foi um objetivo para mim. E, bom, o Túlio tá aqui, meu treinador, e sabe o quanto a gente trabalhou, né, nessa temporada passada para poder estar na Copa do Mundo.
Mas eu acho que o maior respeito que eu posso dar pros concorrentes da posição, ou para quem estava indo junto comigo, era me preparar ao máximo e dar 100% nos treinamentos, nos jogos, e quando fosse a seleção também, jogando ou não jogando, era estar ali disponível, com boa energia. E eu acho que foi assim, eu, a Araninha e o Alex, até o Lodge também, que também teve uns momentos que foi também. A gente sempre se deu muito bem, a gente trocava ideia, até conversava com eles. Falou, pô, vamos lá, vamos se ajudar, porque a gente tá na mesma, né? Na verdade, quem escolhe não é a gente, né? A gente tá aqui para dar o nosso melhor. Sim. Então, foi uma disputa super sadia. Inclusive, quando o Arana lesionou, até comentei com vocês ali, né? Que quando eu acordei e fiquei sabendo que ele tinha lesionado, minha primeira ação foi mandar uma mensagem para ele, né? Independente de qualquer coisa. Porque além enfim, além da posição, pô, é um companheiro de profissão. E também tinha o mesmo sonho, né, que nós, atletas, de estar lá. E é complicado, né, passar por esse momento. Mas, como eu falei, o maior respeito que a gente pode dar para qualquer atleta é se preparar ao máximo, estar 100% disponível. E a preparação minha foi todos os dias, diárias, tanto psicológica quanto física, mental e estratégica também de carreira, né? Ir para o Sevilha, poder jogar e poder estar bem, mostrando serviço, e deu certo, graças a Deus consegui esse feito de ir para a Copa, e para mim foi o meu marco na minha carreira. Você tem noção, com certeza tem a noção pelo esse discernimento, que daqui, você tem 30, daqui 15 anos, um pouquinho menos, você vai poder olhar para os filhos, os amigos, e falar que você tem no currículo uma Copa do Mundo, independentemente de ganhar ou não, que você tem margem ainda para jogar outra Copa do Mundo, pelo menos mais uma Copa do Mundo. Esse sentimento de falar, caramba, alcancei um feito que poucos jogadores conseguem. Eu acho que não só ir para a Copa do Mundo, mas ir para a Copa do Mundo com o Brasil, né? O Brasil é gigante, olha quantos jogadores tem, olha a competição que tem, olha os atletas que tem. Então é um nicho muito seleto, assim, e tá na lista dos 26 que foram para a Copa foi algo assim, confesso que eu sempre almejei do desenho que eu fiz lá no início, mas assim, era um sonho não distante, mas era distante, né? Porque, porra, tantos atletas, tanta concorrência, e eu tô buscando meu espaço, não era titular na seleção. Sim. Então, assim, fica aquela de vou ou não vou. E chegar daqui uns anos e olhar para trás e poder... Bom, a minha esposa foi grávida para a Copa, né? Com 8 meses. E o meu sonho de ser pai, que eu sempre quis ser pai, é que meus filhos me venham jogando, sabe? Me venham jogando em alto nível. Minha filha tem 6 meses agora. Então... Essa tatuagem aqui, desculpa te interromper, porque cabe muito. Tá vendo, Marquinhos? Ó? Sim. Uhum. Essa tatuagem, eu tenho 2 filhos, o Maria Eduardo e o Davi. Você falou de sonho. Eu também tinha um sonho de entrar com os meus filhos em campo. Só que por causa da minha lesão no joelho, eu tive que parar precocemente antes de eu ser pai. E aí um dia, desculpa te interromper, não, porque me sensibilizou. Alô? Sim. Até me emociona de lembrar. Porque quando você falou isso, eu até me arrepia, porque é bonito. E eu queria ter vivido isso, de falar, cara, eu preciso que os meus filhos me vejam jogar bola, entrar com os meus filhos no campo e tal. E aí um dia eu conversando com um tatuador, falei pra ele, ele falou, qual é que era? Você tinha um sonho de jogador e tal? Eu falei, tinha, né? Aí entramos nesse negócio de família e tal. Falei, putz, eu tinha um sonho, mano, que era entrar com os meus filhos e tal. Ele falou assim, mano, tira uma foto com seu filho e com sua filha, de mãos dadas, e me manda. Que eu vou reproduzir e vou tatuar em você. Maneiro e aí ele demais. tatua essa daqui. Depois eu mostro foto, ó. Maneiro demais, velho. Que é eu entrando com eles meio que num estádio. Uhum. E eu acho que a gente, atleta, tem esse sentimento de, tipo assim, pô, de ter o filho, legal, poder cara. Mostrar pra eles, assim, que por isso daqui a pouco, se eu não tivesse tido minha filha, ou se daqui a pouco, quando ia acontecer contigo de terminar mais cedo, tu fica com aquela, eu joguei, olha aqui, eu joguei, mostra. Mas ela vê é outra coisa, é diferente, sabe? Então, a minha filha hoje tem 6 meses e ela vai conseguir me ver jogar ainda, porque eu vou jogar mais anos, sabe? E o fato dela ter ido pra Copa do Mundo na barriga da minha esposa e tal, também é um sentimento diferente. Então, pra mim foi minha motivação, assim, maior, assim, de poder saber que eu vou conseguir mostrar para meus filhos a minha carreira e talvez jogando ainda em alto nível. Então, para mim, é maravilhoso. O Marquinhos, eu conhecendo o Marquinhos, desculpa, Marquinhos, eu mais ou menos sei para onde você vai. Se você não for por isso aí, eu vou te falar, mano, achei que você ia em tal caminho. Olha Vamos só lá. isso, cara. Agora ele colocou uma pressão do tamanho do Brasil em cima de mim, cara. Vamos ver. Né? Porque, primeiro que a tua filha vai ter uma história ótima, que ela vai poder contar para todo mundo, que ela, na Copa do Mundo, que pode ser a primeira Copa do pai, ou, enfim, a única,
né? Na Copa do Mundo eu tava junto com meu pai e minha mãe. Exatamente. Né? Já é uma imagem bonita. Maravilhoso. Né? Tipo, eu tava lá. Onde? Não, eu tava na barriga. Lá. O Bruninho, filho do Bernardinho e da Vera Mossa, ele conta quantas Superligas ele ganhou e bota uma a mais, as pessoas perguntam, mas como? Ele falou, eu tava na barriga da minha mãe. Exatamente. Essa é uma. Ele ganhou, aí ele falou, não, eu ganhei 5 jogando e uma na barriga da minha mãe. Que massa. Então, tem essa história. O que é para um menino que fez o desenho, que virou jogador, conseguiu jogar no time grande do seu estado, aí jogou, que também é time grande do seu país, aí rodou o mundo, aí o cara para na frente da TV, imagino, para ouvir o Tite dar a lista. E aí, quando sai o teu nome, o que acontece na cabeça do jogador quando ele ouve o nome dele e ele vai para a Copa do Mundo com a seleção mais vitoriosa e mais famosa do mundo? O tio Antônio deve ter ficado mais feliz. Então, deve ter ficado doido, né? Cara, foi assim... eu gravei, né? Obviamente, eu não quis gravar no dia. Quem gravou foi a minha esposa, a pedido também da assessoria. Enfim, eles combinaram entre eles, mas ela colocou o famoso vídeo que ficou conhecido. Aquele vídeo eu não quis gravar. Sinceramente, eu não queria. Porque meu pensamento era só ouvir meu nome ali, tava nervoso. Eu não sabia ainda o que ia acontecer, não sabia se ia. Normalmente pergunta se tu sabe antes, não sabe. Há convocações mais que... Tem umas que pode saber, mas essa da Copa do Mundo realmente era surpresa para todos. Pelo menos para mim. E eu sentei na frente da televisão, acho que uns 15 minutos antes. E não passava os 15 minutos. Não passava. E daí meus pais me ligaram, né? Minha família me ligou. E eu deixei do lado da televisão assim. E tava eu e minha esposa, a gente ali. Daí tava tomando chimarrão, derrubei o chimarrão. Tava nervoso pra caramba. E eu lembro que começou a convocação e o lateral vem mais cedo, né? Vem logo ali. E o Alexandre também é Alex. Então, tipo assim, tu ouve o Alex, quer ouvir só o Teles ou o Sandro. E a partir do momento que eu ouvi meu nome, cara, foi acho que depois com o vídeo, eu ouvi mais umas 20 vezes. Eu coloquei pra ouvir umas 20 vezes. E chorei, foi que todo mundo viu ali. E depois, quando eu desliguei tudo, eu tinha uma parte de quintal na minha casa. E eu larguei tudo, telefone, tudo, e fui caminhar. Porque não tava caindo a ficha de tudo que eu tinha passado, que sim, claro, foram sacrifícios, mas tudo que eu consegui conquistar é chegar na Copa do Mundo, sim. Porque eu mudei de clube, eu tava lá emprestado, desconfiança. Bom, o Túlio tá aqui de prova, a gente conversava todos os dias treinando. E ele falava, não, tu vai, Alex, tu vai. E eu ficava, mas será? E não sei o quê. E dor aqui, dor ali, joelho e cabeça. E faço psicóloga e atenção. E a minha esposa grávida, sabe? E a mulher quando tá grávida fica mais, né, com os hormônios. Então, tipo, tava um mês muito agitado. Então, era muita pressão. E depois que... Aí eu fiquei lá rezando, agradecendo, chorando. E fiquei uns 15 minutos praticamente lá fora para pegar um ar. Todas as tomadas de decisões que você teve ao longo da sua carreira, eu acho que nesse momento todas valeram a pena. Todas valeram a pena. É uma sensação de falar... Com certeza. O objetivo de ter ido para o Sevilha também foi isso. Eu preciso jogar, preciso estar bem, preciso ter minutos, eu preciso estar mostrando serviço. Né? Que eu tive no United também 2 anos, mas eu sabia que eu ia ter mais oportunidade, né? Enfim, no Sevilha. Né? O treinador no United conversou comigo na época, me deixou super aberto para poder buscar o meu caminho. Então, foi tudo traçado e feito com o propósito de ir para a Copa do Mundo, de continuar na seleção e deu certo. E aí, como tu fala, quando vem o teu nome ali, tu realmente fala, porra, deu certo, cara, deu tudo certo. E a gente tá no caminho certo, o trabalho tá sendo recompensado e vambora. É isso aí. E aí a gente ficou com uma impressão, e até o Juninho teve aqui já, né? Paulista. E disse que a seleção tinha certeza que na semifinal seria a Argentina, né? E numa possível final seria a França, né? Ele até disse, projetamos isso. O trabalho estava top, né? E o Brasil parecia uma muralha, né? Não levava gol de jeito nenhum, a defesa muito sólida e tal. Os times sequer chutavam contra o gol do Brasil, que é uma coisa que vem antes, né? O que aconteceu ali, né? Hoje, um pouco mais... Né? Depois de já ter pensado, imagino, 1 milhão de vezes no que aconteceu. É o tal do futebol ou alguma coisa... Eu acho que essa frase que tu disse resume muita coisa, né? O tal do futebol, porque...
Cara, foi, claro, o momento mais duro, assim, da carreira. Num momento tão alto da carreira, sofreu um gol da forma que foi, né? O jogo duro, foi difícil de fazer um gol. E depois, faltando 4 minutos, a gente, né, tomou um gol. A gente comentou depois, né, quando a gente teve a oportunidade de se encontrar com alguns jogadores, que a gente tomou um gol da forma que a gente nunca tinha tomado com o Tite, nas eliminatórias, né? Enfim, todas as competições até então. Que foi num contra-ataque, foi numa situação que a gente estava muito sólido. A gente, como a gente falou, a gente não tomava gol. E o Tite sempre falava pra gente, cara, e a gente conversava entre nós antes do jogo, vamos defender bem que a gente sabe que a gente vai fazer gol. Não vamos tomar gol que a gente vai fazer gol. E se caso passar pra nossa defesa, a gente tem o Alisson, o Ederson, o Everton, que são goleiros magníficos. Então, assim, a gente estava muito confiante. E dava pra notar isso nos jogos até o gol que a gente tomou da Croácia. Dava pra se notar isso. E foi um baque gigante, assim. O clima tava... até o jogo da Croácia, assim, com o gol, o clima estava maravilhoso. Cada jogo que a gente voltava pro hotel, confiança aumentava. Todo mundo, não tinha um atleta que não estava lá, assim, meio deslocado, estava todo mundo junto. A gente também estava com essa confiança. E a comissão técnica, eu acho que conseguiu fazer um trabalho assim excepcional de juntar o campo com o extra-campo e juntar a galera. A gente fazia reuniões, conversava, sabe? Os mais experientes, um dia antes da estreia da Copa, a gente fez uma reunião, conversou com quem estava participando pela primeira vez, a gente conversou, botou ideia no meio e, assim, estava tudo conspirando para dar tudo certo. E por isso que foi um baque tão grande, assim, porque nós estávamos todos sólidos, estava todo mundo confiante, todo mundo sabendo que nós tínhamos um time do caramba. O Tite nos dava muita confiança, a comissão nos dava um trabalho excepcional. O Tite, para mim, foi um dos melhores treinadores que eu tive. Não só parte tática, mas também a parte humana de relacionamento. Já conheci ele, sim. E ele trabalhava todo mundo igual, da mesma forma. Desde do que não jogava ao Neymar, todo mundo era tratado da mesma forma, treinava da mesma forma, sabia o que tinha que fazer. Foi uma tristeza. Foi realmente... O caminho do Tite é a Europa? Perfil Tite, você trabalhou com ele um período? De nível, sim. Ele tem o nível de Europa. Porque é o que ele está esperando, né? Tranquilamente. O caminho dele é a Europa? Eu acho que sim. Assim, é claro que cabe a ele, mas eu acho que o nível de trabalho dele, eu já tive várias comissões, inclusive de treinadores de fora, o nível dele é muito alto. É um cara que, assim, ele deixa de lado o nome dele para poder trazer toda a comissão com ele, assim. Isso eu notei muito da forma dele de trabalhar. Ele usa todos da comissão técnica, sabe? Ele não é só o cara que faz tudo sozinho. Cada um tem seu papel e cada um... Ele pede a opinião de todos. Ele delega ali as funções. No vídeo, todo mundo tá junto, tá todos juntos. E eu lembro em cada vídeo que a gente faz antes de cada jogo, a preleção, que quando ele comentava cada jogador, assim, que ele comentava cada jogador. E no último jogador, quando nós saía para ir pro ônibus, a comissão toda se abraçava. Uma comissão, cada um abraçava todo mundo, como se fosse assim, pô, o trabalho tá feito, vamos pro jogo. Opa. Então, tipo assim, a energia tava muito boa, sabe? E a gente sentia isso, a torcida brasileira tava lá no Catar, cheia. Então foi uma pena, cara. Foi uma pena, porque eu já tava em casa, né? Já tava que você tem machucado. a lesão no meio da Copa, né? E eu lembro que eu assisti o jogo da Coreia lá, que eu quis ficar para assistir. E eu tava muito confiante que eu ia voltar pra final para assistir. Tava mesmo. E fiquei muito triste, sim. Realmente quando eu brinquei com o Marquinhos aqui, mais ou menos imaginei por onde ele ia. Ele sempre fez muito bem essa relação dentro de uma conversa. A gente está falando de um sentimento de prazer da esposa estar acompanhando, esposa grávida, aquele sentimento positivo e a galera tá ali me vendo, mas ao mesmo tempo veio essa frustração da lesão. Queria que você falasse um pouco desse sentimento, né? Que você está realizando um sonho, família tá ali, todo mundo felizão, de repente você tem uma lesão no meio de uma Copa do Mundo. Esse contraste, né? Ali eu confesso para mim que deu uma vontade, assim, de não largar tudo, mas, assim, deu um desânimo muito grande, assim, porque tudo isso que a gente falou até agora, todo esse meu trajeto, foi para estar naquele momento, né? Foi para estar na Exatamente. Copa do Mundo, eu lembro que antes do jogo de Camarões, eu tava no vestiário, eu falei, cara, bateu aquele... Mano, é Copa do Mundo, agora a gente já tava classificado, mas mesmo assim eu tava fazendo como se fosse uma final, né? E esse sentimento de estar na seleção, né, que tu fala, então isso eu tenho dentro de mim até hoje. E simplesmente numa jogada em que eu nem toco na bola, né? Eu vou ali para cabecear no primeiro poste, não chego na bola, nem o cara que bateu em mim chegou na bola.
E foi uma jogada totalmente que poderia ser evitada. Eu até olhei para ver se... Não dá pra pensar mais Eu até pensei se eu poderia, de repente, estar mais de lado, se ter saído antes ou não, mas aconteceu. E realmente, como eu tenho uma lesão no cruzado do joelho esquerdo, foi muito parecida o que eu senti no momento, assim. Na hora que eu senti o baque, assim, que eu realmente senti o contato, meu joelho deu um chicote, assim, eu senti um estralo grande. Eu falei, ixi, alguma coisa aconteceu. Já no ar, né? Já no ar. Já no não ar. foi no chão, foi no ar. Já no ar. Eu senti como se fosse um carro me atropelando, literalmente, assim. Pegou assim do lado e meu joelho girou todo. E quando eu rompi o cruzado no Juventude, eu tentei voltar pro campo. E corri, o joelho tava bambo e eu caí. Na minha cabeça foi o quê? Vou tentar voltar também, para ver se realmente eu posso. E tava com muita dor, mas eu levantei, botei o pé no chão, né? E tava bem. Só que onde eu machuquei não é que tu levanta que tu sente que tá bem, é quando tu muda de direção. E eu quis voltar e tava com bastante dor, mas eu voltei. E a primeira bola foi um cruzamento, eu acho que nas costas ali. E eu tentei fechar um cruzamento e ali o joelho já não respondia direito. Nossa. E aí já passou todo o filme na cabeça de novo, de tudo que eu tinha passado. Eu falei, pô, é cruzado, 6 meses, já comecei. Só que eu acho que não é nem questão do cruzado, ou 6 meses, ou a lesão que era, mas isso era... Mano, acabou a Copa do Mundo, entendeu? 3 jogos, ali 3 jogos. Eu joguei 2, joguei contra a Suíça no segundo tempo, entrei faltando uns 20 minutos. E joguei 50 e poucos minutos do Camarões e acabou, sabe? Tipo assim, 10 anos de carreira, chegar na Copa do Mundo e o Alex também tava, não sei se estava lesionado, né? Ele sentiu o Alex, né, na Copa, então o caminho tava abrindo para mim poder jogar e mostrar. E acabar numa situação dessa foi realmente bem frustrante, assim. Eu lembro que eu fiquei arrasado por muito tempo, só que aí a vida é engraçada porque minha esposa é grávida. Minha filha nasce um mês depois, né? E eu pude acompanhar o nascimento, pude estar perto dela nos dias finais. Muito louco essas então, histórias, né? aí quando eu... É a mudança do chip, né? Eu tava na Copa, quis ficar mais no jogo. Tava óbvio que... Bom, já deve saber, a gente tá lá no grupo, mas não tá pra jogar, é difícil. Tá lá no vestiário com a roupa de viagem, os caras trocando pra ir pro campo, tu fica ali, tu fica deslocado, sabe? Por mais que tu queira ajudar. E eu quis ficar mais no jogo, depois eu tive que optar voltar pra começar o tratamento. Mas assim que eu cheguei em casa, minha esposa grávida ali no fim da gravidez, muda tudo. E tu fica ali já... E eu tive do lado dela, ela precisou bastante de mim naquele momento. E assisti o jogo da Croácia em casa, que foi mais um baque, mas aí depois a gente começa já a ver que a vida também é muito mais que isso, né? E eu aproveitei toda a minha filha, o nascimento dela. Me emociona, caramba. O Denilson chorou, eu achei que ia chorar mais mas tarde. É porque é o ciclo da vida, né? Isso aqui tem jeito... Isso é muito importante isso, né? Você teve uma perda profissional, em compensação tinha um presente ali. E eu consegui... Depois de um mês. E eu consegui estar perto da minha esposa no primeiro mês, né? Que é mais difícil. Porque como eu tava machucado, eu ia tratar no clube de manhã. E consegui acompanhar o parto, consegui estar junto com ela. Então eu tive no momento mais complicado para a mulher pós-parto, eu consegui estar com a minha esposa. Porque eu estava machucado, então eu tive mais tempo de estar lá. Então tudo cooperou para que eu, nesse momento mais importante da minha vida, eu estivesse do lado dela. Então foi algo que realmente eu, no fim, não é que eu agradeci, mas a gente tem uma resposta, né? Tem uma resposta de por que a gente está lá. Daqui a pouco eu vou falar da SportsBets.io, patrocinadora master aqui do podcast Denilson Show, hoje com o Marco Aurélio, o Tchê, que abre o olho, hein, Chico? O homem tá desenrolado, hein? Quando eu falo assim que eu me emociono, porque eu também passei por momentos assim de altos e baixos nesse período meu de Copa de 98 para 2002 e tal. E às vezes você tá falando, eu fico meio que fazendo uma analogia assim, com o que eu vivi. E depois a gente fala dessa sua volta por cima, né? Porque você deu uma volta por cima. Daqui a pouco você fala sobre isso. Chegou o momento da gente falar da SportsBets.io, que é a patrocinadora master aqui do podcast Denilson Show, hoje com o Marco Aurélio Tchê. Roda a vinheta. SportsBet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. SportsBet.io, patrocinadora master do podcast Denilson Show com o Chico Garcia, nossa companheira desde o início desse projeto, preparou o bolão da IO, bolão clássico, né? Acertou os placares exatos, ganhou 250 mil em criptomoedas. Não é preciso fazer depósito, apenas ter cadastro no site da SportsBet.io. É preciso acertar 6 placares exatos nos jogos selecionados da semana. E sabe quais são os jogos?
Botafogo e Bragantino. Ou seja, se precisa falar 2-1 Botafogo. Tendência é que dê Botafogo pelo momento que o Botafogo tá vivendo. Corinthians e Grêmio. O Tchê eu acho que vai meter uns 3-1 Grêmio, né? Fluminense e Flamengo. Clássico, Fla-Flu. Flamengo, o momento do Flamengo é melhor, então você de repente aposta no Flamengo. 2-1 Flamengo. São Paulo e Santos. Coisa pra 3-1 pro Tricolor. São Paulo tá voando. Goiás e Atlético Mineiro. Felipão ainda não conseguiu ainda fazer o time jogar, então vamos de 1-1 nesse jogo. E Inter e Palmeiras. Com certeza o nosso convidado iria de Inter. Mingué. Meu palpite. Palmeiras vence esse jogo por 2-1. Ou seja, é preciso acertar 6 placares exatos nos jogos selecionados da semana, que são esses: Botafogo e Bragantino, Corinthians e Grêmio, Fluminense e Flamengo, São Paulo e Santos, Inter e Palmeiras. O site está na tela, sportsbets.eu, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí você pode passear lá dentro do site. Sportsbets.eu, a nossa patrocinadora master, acreditando nesse projeto. E para fechar, né? Deu green! Campanha nova tá rodando. Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Teles, você depois desse período da lesão, como eu enfim, falei aqui da minha mudança também de comportamento, não só na evolução e amadurecimento pós-98, lá em 98, lá na Copa do Mundo na França, você tem esse baque que é se machucar numa Copa do Mundo, de repente não, você consegue se recuperar bem e você dá a volta por cima, né? Recentemente você voltou a ser convocado para a seleção, voltou a jogar. Queria falar um pouquinho com você do que você acha desse momento da seleção, do treinador estrangeiro, do teu momento no Sevilha, que foi uma temporada também... Sim. Ela começa ruim no Campeonato Espanhol, né? Mas vocês conseguem mais um título importante, você jogando, você sendo protagonista. Queria que você falasse um pouco dessa sua volta por cima, né? Que passa muito, o atleta passa muito por isso, né? Que é um momento mais difícil, né? Depois de uma queda, assim. Exato. E, a nossa vida é assim, né? E às vezes é de fim de semana em fim de semana, né? Às vezes é um jogo ruim, outro bom. Então, eu tive que me agarrar, né? Nas coisas mais importantes, né? Na família, né? Minha filha nasceu, então foi minha maior motivação. E trabalhar. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito, assim. Voltando naquele papo de que eu não jogava na base do Juventude, eu sempre tive que trabalhar o dobro dos outros, né? Porque para trabalhar massa muscular, eu sempre fui muito franzino, então sempre tem que trabalhar o dobro. E depois de uma Copa do Mundo eu tive que trabalhar o dobro também, porque eu sabia que se eu não tivesse essa atenção especial à minha mente, ao meu psicológico, ao meu físico, eu poderia não voltar para a seleção, eu poderia não voltar a jogar em alto nível. E realmente eu tive esse momento pós-Copa. Não digo que eu tinha desanimado da seleção, enfim, mas obviamente que saindo da Copa, da forma que foi, com uma lesão, a gente acha que o sonho de novo fica distante, né? Mas eu sempre acreditei muito no meu trabalho, o Sevilha, né, me deu muita oportunidade e eu comecei a jogar de novo. Cidade mais ou menos, né? Cidade é boa demais, que isso. 40 Deus. Graus, 40, que isso. E aí eu comecei a voltar a ser o Alex que com alegria, com trabalho. E fui pego de surpresa, obviamente, na primeira convocação pós-Copa. Confesso que eu não esperava. Eu tinha voltado de lesão fazia 15 dias, 20 dias, tinha jogado 2 jogos. E eu estava no meu carro, eu sabia que tinha convocação. E eu estava indo buscar minha esposa no centro lá de Sevilha. E eu falei, poxa, a convocação é agora. Tipo, eu estava no carro. Agora eu liguei no YouTube assim, deixei lá. E fiquei escutando no carro, deixei do lado assim. E acabei que a lateral esquerda, Alex Telles, mano, eu parei o carro na rua, assim, parei na rua. Que doideira, que história muito louca, eu falei, mano? cara, eu tô convocado, como assim, velho? Já desliguei a convocação, nem vi quem tinha ainda mais depois. Já liguei pra minha esposa, falei, tô indo te buscar, mas tô convocado. Ele falou, como assim, convocado? Tu já tá bem pra jogar? Eu falei, já tô bem, não sei o quê. E daí já liguei pra minha família, meus pais e... Eu falei, tô convocado, como assim, gente? E aí começa, calma, Alex, tu trabalha pra isso. Então, sinal de que tu deixou um bom fruto lá na Copa, por mais que foi pouco. Aquele legado que você falou no começo. Exatamente. Tava treinando bem também no período da Copa do Mundo. E a comissão, por mais que o Ramon tava sendo interino, mas tinha gente da comissão que continuou. Então, assim, o trabalho eu deixei lá.
E eu fiquei muito feliz, cara, né? O jogo de Marrocos, que a gente não ganhou. Foi um jogo muito difícil. E o Marrocos estava bem também, vindo da Copa embalado. Foi o primeiro jogo com eles lá. Exatamente. E a gente com 13 nomes novos, né? Tinha só 11 da convocação da Copa. Então foi um desafio, mas me senti super bem, assim, mais motivado. Me voltou aquele sonho de seleção, de Copa do Mundo, de poder talvez estar numa próxima Copa, nesse novo processo. Né? Já vai vir daqui a pouco Copa América. Começa tudo de novo. Então dá essa motivação de novo, te dá essa injeção de ânimo. E se agarrar nas coisas mais boas, né? Minha esposa me ajudou muito, minha filha. Então, é a coisa mais motivadora, não tem demais, coisa mais. Né? É lindo isso, né? As reviravoltas da vida. E tem outra coisa que eu acho que deve ser muito legal, que vocês dois têm esse sobrenome, que é jogador de seleção, né? É outro nível. Você tá diferente hoje, hein, irmão? Não, mas é outra pegada. Você tá aproveitando a brecha, hein, mano? É um sobrenome. Não, é seleção, né? Você teve anos na seleção também, né? Quantos anos você teve na seleção? Poxa, eu tive quase 11 anos de seleção. Foram bastante tempo. Quase 11. É um negócio. É louco. Eu só não disputei, uma carreira não seleção, disputei né? Olimpíadas, né? O Vandeco Pô fechou, me derrubou. Mas eu tava nas Olimpíadas. Eu fui pra seleção 96, 95, 96 e fui até... É isso aí. Até o arroz bom, secar. né? Até o arroz secar, né? E é bom, né? Saber que tem... É bom. Por exemplo, assim, há jogadores que já é difícil para a seleção, às vezes vai uma vez, não vai, e vai ou duas, mas tipo, ir constantemente, ir para campeonatos, ir para uma Copa do Mundo, tu te sente, né, orgulhoso com a tua carreira, tu sabe que tu tá num nível diferente, que o trabalho está sendo recompensado, e isso é muito bom, assim, houve um momento, você tava até cabe essa analogia, igual você falou, pô, machuquei, não esperava voltar, ele falou, né, Marquinhos? Não esperava voltar tão rápido para a seleção. Pô, fiz 2 jogos e tal e voltei. Aí passa pelo legado, a construção, porque quando aí cabe até um comentário mais amplo. Às vezes a gente que hoje trabalha com a comunicação e a gente analisa ali quem é convocado, quem não é e tal. Aí tem o fato de eu ter vivido lá, eu falo, poxa, a construção de um elenco, ela é muito importante. Pelo fato dos caras se encontrarem na segunda, jogar na quarta e voltar pro clube. Então, se você não convoca o Telles de novo, não convoca o Arana de novo, os dois não vão se entender, a lateral não vai, enfim, não vai ficar completa. Então, normalmente, o treinador começa a repetir as convocações. Exato. E aí é onde eu quero chegar. Não passa só por essa questão campo. Que muitas vezes o torcedor, e aí não é nenhuma crítica ao torcedor, não passa só por isso, passa nessa convivência do jantar, de uma resenha, numa concentração. Exato. Eu sou o treinador, eu tô olhando aqui a mesa do lado e tô vendo os caras ali se dando bem. Tem todo É bom, energia, né? Tem toda uma energia ali, né? Até que às vezes o torcedor não entende isso, né? Até me fez lembrar agora uma situação engraçada que eu sempre na seleção, quando aparecia de vez em quando nos bastidores, assim, sempre tava com o instrumento, com os meninos tocando e tal. E eu vi uma vez um comentário, o Alex tá aí pra compor o grupo, pra tocar o tantã e tal. E depois que eu fui convocado pós-Copa, que eu fui de novo, até brinquei com meus amigos, até com o Tafarel que tava lá. Eu falei, Tafa, não tô indo pra seleção só pra tocar pandeiro. Então nós estamos voltando porque, tipo, né, a gente sabe do nosso trabalho, a gente tá aqui pra ajudar. Então, fiquei feliz também disso. Mas isso foi um momento engraçado de que toda vez que eu apareci nos bastidores, eu tava lá fazendo folia com os meninos. E a seleção é isso, né, cara? É esse ambiente, é esse ambiente. Eu tinha te perguntado aqui do treinador estrangeiro. Tá muito aflorado isso aqui no futebol brasileiro, né? Sim. CBF, a decisão. Tem muitos no Brasileirão esperar, também, estrangeiro também. Muitos, são 9, se eu não me engano. 8 ou 9. A última conta era Bom, mas enfim, é fácil a gente fazer rapidinho. Vamos pegar o mapa lá de baixo. Grêmio e Inter, não. Atlético Paranaense também não. Coritiba também não. Caiu. Né? Enfim, pode ser. Enfim, Aí, São Paulo, Abel, estrangeiro 1. O Bragantino também. Caixinha. São 2 já. Aí a gente tem Sampaoli 3. O Botafogo a gente tinha, era o 4. Sim. Falamos do Bahia? Bahia 5, Fortaleza 6. E o Cuiabá. 7. O português, Antônio. 7. Do Cuiabá. Tem até uns 10 já. O Goiás também, né? 8. Então. O Goiás não tinha, que chegou. Que era o. Como é que era o nome? Era o Ávila, enfim, o treinador interino lá. Então você vê o nome do. Cruzeiro também é Pepa. O Cruzeiro.
O Cruzeiro. Então tem bastante treinadores estrangeiros no Brasil. Tem uma discussão, enfim, fique à vontade para você falar ou não. Tem uma discussão muito grande também só para não perder o fio da meada aqui, do curso que a CBF disponibiliza. Porque é meio contraditório, tá ligado? É uma piada pronta, né? Né? É uma piada pronta. Mas acho que o Alex vai ficar completamente à vontade, porque pela trajetória de carreira, você jogou 1 ano no Brasil, o resto fora. Ou seja, você só trabalhou com treinador estrangeiro. Sim, praticamente né? sim. Basicamente é isso. Sim. Né? Eu digo assim como profissional. Tá? Claro. Você faz 1 ano no Grêmio, aí era o Lucha, depois era o Roger. Isso. Né? Depois o Renato. O Renato também. Exato. E aí depois só estrangeiro. Só estrangeiro, isso. Então vamos lá. Qual foi o melhor treinador estrangeiro da tua vida? Vai, velho. Pega essa bucha aí. Passei por vários. Mas eu vou falar os mais marcantes, então. Pra mim, que sendo marcante, obviamente que tem 2 treinadores. Tem o Mantini, que foi essa transição que eu tive Brasil-Europa, que foi fundamental nessa minha adaptação do futebol intenso, enfim, dessa questão tática. E, obviamente, não posso deixar de falar do Sérgio Conceição, do Porto, porque foi o momento que eu mais tive em alta, né, na minha carreira, a nível de números. E era um cara que confiava e apostava muito no meu potencial. Então, e a nível de trabalho mesmo, assim, eu acho que são os 2 treinadores que mais conseguiram tirar proveito da minha qualidade. Então, acho que esses 2, para mim, são os estrangeiros que eu tive... Eu imaginei que você... que eu tive mais, assim, que foram mais marcantes da minha carreira. E a pergunta que o Dani, né, que eu aprendi que lá na Espanha chamam ele assim. Dani. Olá, Dani. O que você acha dessa decisão da CBF, que já está tomada, que o próximo técnico da seleção brasileira, né, seu próximo técnico, vai ser um estrangeiro e, ao que tudo indica, é o Carlo Ancelotti? Então, primeiro falando do nome, né? O Carlo Ancelotti não precisa nem ficar falando aqui da qualidade dele, da história dele, né? Quem sou eu para falar? Mas se tratando de seleção brasileira, a gente espera nomes, né, de alto nível como o Ancelotti, né? E eu acho que hoje se fala muito de treinador estrangeiro, de ser treinador brasileiro. Hoje o futebol está muito nivelado, não só em questão de jogadores, mas o trabalho em si, né? A comissão, hoje está tudo muito mais moderno, todo mundo sabe hoje futebol. Então, eu acho que se tratando de seleção brasileira, realmente tem que buscar sempre o nome mais alto, assim. Eu acho que o Brasil nunca teve um treinador estrangeiro, né? Não. Historicamente teve um lá, mas tipo... Então, obviamente que sendo um treinador que não é brasileiro, vai chamar atenção. Mas quando se fala do nome dele, da história dele, a gente fica também confortável com isso, sabendo que vai ser se vier mesmo, se concretizar, vai ser um baita no trabalho. Né? Mas óbvio que esse período até ele vir, né, que também está um pouco polêmico, e eu acho que não cabe a mim falar, mas deixar realmente em aberto para as pessoas que vão decidir isso, o que é melhor para a seleção. A gente tem que, nós jogadores, estar disponível para, se for chamado, dar o nosso melhor, como a gente fez, né? Tendo treinador ou não, sendo A ou B, a gente vai para lá e tem que dar o nosso melhor. Até porque a gente se conhece, né? Os jogadores já que vão há mais tempo, conhece a forma de jogar, de trabalhar. Então, acho que com o treinador ou não, que faz a diferença, treinador sim. Mas, se caso não demorar 1 ano, a gente também tem jogadores experientes para poder suprir isso. O que eu acho, Denilson, e aí como você também jogou muito tempo na seleção, jogou só 11 anos, né? Sim. É uma coisa, embora você, depois que foi convocado, você tá num grupo, a tua construção para chegar no grupo ela é individual. Sim. Tem que estar na tua cabeça. Eu quero voltar, eu posso voltar, eu mereço voltar, né? Sim. Então, é muito louco. Então, eu não tinha pensado nisso ainda, mas ouvindo o Alex, para os jogadores que estão nesse ciclo, sendo convocados ou não, já ter um técnico ou não tem esse peso que a gente acha que tem. Porque você, quando você vai a você está trabalhando para voltar. Exato. Não é? Quando você foi numa Copa, Sim. você trabalhou para voltar. Sim. Então, são coisas diferentes. E o nível dos jogadores, o nível de entendimento, se ele chegar, ou estrangeiro que for, daqui a 1 ano, ainda restando 2 ou 2 anos e meio para a Copa, ok. Também não é o fim do mundo. Há um espaço de trabalho também. Porque eu ouço muito e eu discordo dessa coisa, não, porque essa marca, essa camisa, puxa, se tá tentando fazer desse jeito agora, pegar um cara estrangeiro top de linha e tal, e tem que esperar, porque o cara tá só treinando o Real Madrid,
né? Não é nenhuma garantia também, né? Isso. Eu Sim, acho claro que que talvez... De sucesso, né? Isso é fato, né? A falha talvez esteja em sentar, chamar a imprensa e falar para o povo brasileiro, que é o dono da seleção, o que está de fato acontecendo. Isso está faltando. Agora, esperar 6 meses, 1 ano, eu acho que não é o grande problema, né? Eu acho que a CBF se equivocou em expor o nome, sabe assim? E lá na origem. Porque, eu acho que a CBF... Porque assim, Denilson, e aí falando da minha área, quando ela vaza, é para acalmar o povo. Só que o feitiço foi contra o feiticeiro. Porque historicamente a gente sabe que é muito difícil um treinador assumir no começo de um ciclo e ir até a Copa. Isso. Né? Normalmente tem esse trabalho é interrompido por causa de eliminatórias, Copa América, são várias competições e a exigência sempre foi muito alta na seleção brasileira. E aí eu acho que a CBF errou nisso. Por outro lado, você tem que olhar, mas a gente cobrava tanto transparência. Agora que a CBF está sendo transparente, a gente está criticando, mas aí somos nós também. Somos nós os culpados. Eu sei que você tem horário, vamos tentar antecipar um pouquinho aqui. São duas situações. Queria que você falasse um pouquinho de futuro, do teu futuro. Se há a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro, se não, se você quer continuar fora. E também que você tem um trabalho social, né? Tem. Que eu acho isso... Eu acho que era legal a gente falar sobre isso. Sim, eu tenho um projeto social lá em Caxias do Sul, no bairro Pioneiro, né? A gente atende mais ou menos aí mais de 60 crianças. Agora, inclusive, eu levei eles no Jacone lá conhecer a estrutura de juventude, que eu passei 12 anos lá, então pegamos ônibus, pegamos lanche, levamos a garotada lá para conhecer o museu, o vestiário. E é no bairro carente lá de Caxias e o único pretexto para eles estarem lá para jogar e se divertir é ir bem na escola, né? Tem nosso treinador lá e a cada semestre, bimestre, eles recebem o boletim e tem que levar lá e as notas têm que estar todas acima da média. Boa. Né? Da média da escola. E se caso não tiver alguma em cima da média, aí o professor conversa com os pais e fala, a partir do momento que ele tiver as notas boas de novo e se comportar, vai poder voltar. Então as portas são todas abertas, mas a gente tem só essa lei aí de poder as crianças se divertirem. Então eu fico muito feliz disso e o intuito de fazer isso para minha cidade eu sempre falei isso para meus pais, enfim, para quem me pergunta, é devolver à cidade o que ela me trouxe, o que ela me deu, né? Que era a oportunidade, às vezes lá no sul, em Caxias, num bairro carente, a craques, a meninos que jogam muita bola e não são vistos. Então a gente abre essa oportunidade para as crianças poder se desenvolver, poder se divertir. E eles vão lá para se divertir, não tem nada mais do que se divertir, jogar futebol. A gente faz brincadeiras, enfim, cada festa junina, faz coisas legais. Que legal, cara. E a gente consegue lanche, consegue quadra, consegue atendimento psicológico. Que legal. Consegue nutricionista. Então, assim... E meus pais, né? Meu pai e minha mãe estão lá diretamente cuidando disso, junto com o meu primeiro treinador de futsal, que é o Leandro. Então, eles tocam esse projeto e... Sabia que tinha um futsal aí nessa canhota. Tem futsal. Sabia. Joguei 4 anos de futsal. Ei, tio Antônio, hein? Sabia, hein? Tinha um futsal aí. E aí acabou que a gente está fazendo esse projeto legal. Eu penso, talvez, no futuro próximo, fazer um time de competição para jogar lá no Sul. Mas daí esse é um projeto, né? Então, eu fico muito feliz de poder... E eu me vejo neles, né? Me vejo um pouquinho neles, assim, tava conversando com eles agora e eu disse para eles, olha, eu tô aqui conversando com você no Jacone, mas eu lembro há 15 anos atrás que eu tava sentado aí e eu lembro que na época era o Michel, o Leonardo Manzi do Juventude, que era o ataque do Juventude, que estavam falando comigo. E hoje eu tô aqui falando com vocês. Quem sabe daqui 10 anos vocês não estão aqui falando com a próxima geração. Então isso passa rápido, né? Cê é louco. Eu lembro que falaram para mim passar rápido, agora eu já tô falando para eles. Passa voando, nego. Até ontem eu tava jogando, irmão. Exatamente. Passa rápido demais. E de futuro, cara, assim, eu tenho um contrato com o Manchester United, né? Tenho um respeito muito grande pelo clube, passei 2 anos muito bons lá. Tava emprestado pelo Sevilha agora, né? Então, sinceramente, neste momento eu não estou pensando em nada, né? Não vou dizer que, não sei onde eu vou e tal. Sim. Tenho contrato com o United, tenho meu dia de apresentação no United. O Sevilha até então também não tive nenhum retorno do Sevilha, então tô de férias, tô treinando e pronto para me apresentar no United. E obviamente que agora muitas coisas se falam e janela e para onde vai e tal, eu deixo muito claro que eu tô descansando, tô focado nas férias, tô treinando para ir, né, cuidando do joelho, das coisas que precisa cuidar. E a partir do momento que for conversado sobre isso, ou se tiver uma conversa aí, assim, eu vou descer meu futuro, eu ligo pra ti, te aviso. Fala, Dena, fechei ali, mano. Você tem contrato até quando com Eu tenho o Manchester? 1 mais 1 com o United. Tenho um contrato de 1 ano e mais um com opção de renovação. Mas no teu plano,
o No Brasil... teu desenho. No teu desenho. Boa. No teu desenho. O Brasil é a segunda opção. Hoje, assim, óbvio que a gente tem vontade. Se eu falar que não tem vontade de jogar no Brasil, é mentira. Né? Porque, enfim, eu joguei 1 ano, foi muito rápido, já fazem 10 anos quase que eu saí. Então, eu sinto esse desejo de voltar a jogar um brasileiro de novo e tal. Mas eu confesso que eu não sinto que é o momento. Né? Eu acho que eu estou adaptado muito lá fora. Eu acho que eu também estou num momento que eu consigo tirar muito proveito ainda da Europa, né? De estar nas melhores ligas, né? De estar em alto nível cada vez mais para estar na seleção. O Brasil também, obviamente, é alto nível, sim, mas eu digo no nível que eu já estou há anos lá, adaptado. Então, hoje eu me vejo ainda fora, né? Mas eu nunca vou dizer, né? Eu nunca vou fechar as portas ao Brasil, obviamente que não. Deni, me desculpe. Moeu. Ele falou ele citou 2 vezes o técnico dele e ele citou a psicóloga. Isso não é comum. Não. Um jogador profissional, mesmo de alto rendimento, jogando na Europa, falar sobre isso. Sim. Então vamos lá, só para o pessoal entender. Você tem um treinador pessoal. Né? Inclusive está aqui contigo. Está comigo, inclusive nós vamos começar a treinar já. As férias estão acabando já. Primeiro, há quanto tempo vocês já estão juntos? A importância de ter o personal, né? Que hoje em dia é muito mais comum do que a gente pensa, principalmente para o pessoal que está lá fora. E a psicóloga, que eu acho muito importante, porque existe um preconceito, tem um tabu, tem um ranço com esse tipo de coisa no futebol. Sim. Inclusive, infelizmente, no Brasil, né, que é o país do futebol. Claro. O psicólogo no clube e a psicóloga, eles são colocados lá em 12º plano. Sim. Quando que isso entra na tua vida, o acompanhamento psicológico e o treinador pessoal? Bom, esse assunto é importante falar. Foi até bom tu falar, porque eu deixei escapar. Eu achei fundamental esse assunto a partir do momento que entrou na minha carreira, sinceramente. Porque quando tu não conhece, tu não vai saber se é importante ou não. E eu comecei a trabalhar com o Túlio já fazem 3 anos. Quando eu cheguei no United, ele trabalha com o Fred agora com o Ederson também, né, goleiro. Nossa, fez uma temporada boa também. Muito. E ele tava com o Fred lá no United e a gente conversando, eu fui jogar no United com o Fred, a gente tá muito amigo. E ele me apresentou o trabalho do Túlio e a gente começou a trabalhar desde então. E a partir daí eu percebi a mudança minha física, desde mobilidade, desde força, desde potência. A diferença que tu sente no dia a dia, até numa recuperação, no jogo. E eu comecei a ver que isso era fundamental para mim, porque até então eu nunca tive esse acompanhamento. Imagina, faz 3 anos, eu tô com 30, com 27 anos eu comecei a fazer um acompanhamento. Tá, já respondeu a minha pergunta. Eu ia falar assim, foi por causa da lesão que você começou? Não, foi mesmo por já? Oportunidade de Sim. trabalhar. Eu sempre pensei nisso, por ser um cara muito comprometido com o meu trabalho, mas não cheguei nunca a ter ação, de ir atrás e procurar um profissional, enfim. E surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Túlio e, enfim, desde lá só foi evoluindo, né? E um dos nossos objetivos, quando ele sentou comigo no início, falou, qual é o teu objetivo? É isso, seleção brasileira, para um Copa do Mundo, bora. Vamos embora. Conseguimos. Inclusive, ele foi na Copa também, acompanhou a gente lá e tudo. E a parte psicológica eu sempre tive, a parte psicológica já faz uns anos já, desde 2018, 2019, por aí, que eu já faço esse acompanhamento. Tinha uma psicóloga na parte pessoal. E hoje eu tenho a psicóloga só da parte esportiva. Eu trabalho com a Carla, né, que é a psicóloga do Comitê Olímpico, né? Inclusive foi o Túlio que me indicou. Então, assim, além de personal, ele tem uma empresa que te envolve com isso, com psicologia, com trabalho, enfim, tudo que tu precisa. Então, eu tenho essa consciência de poder muito bom. Cuidar dessas áreas importantes. Por exemplo, em Portugal eu contratei uma chefe de cozinha, até então também não tinha. Então, a alimentação também já cuido. E depois que tu conhece, como eu te falei, tu acha fundamental. Hoje eu não consigo ficar sem chefe de cozinha, porque eu sei que é o meu instrumento, minha alimentação, meu treino. Então, e a parte psicológica. Então, acho que esses 3 pilares são importantíssimos, o Denilson sabe. Só que há vezes que o jogador não tem essa consciência, né? Acho que só dormir ou só comer bem um dia antes do jogo, ou enfim. E a partir do momento que eu comecei a perceber que essa energia das 3 coisas juntas, esse ecossistema, né, fazem a diferença, tu não larga mais. E eu sempre falo para as crianças isso, eu falo para quem está começando, às vezes eu falo lá para juventude, para os guris da base lá, que eu vou às vezes falar, e eu digo, cara, quanto mais cedo vocês tiverem condição e tiverem o conhecimento de trabalhar com pessoas que possam ajudar vocês,
façam isso, porque faz diferença. Mas você chegou na ajuda psicológica por uma necessidade ou por uma indicação? Eu comecei por necessidade, por situações pessoais, mas isso já há muito tempo atrás. E eu acabei me adaptando com esse processo de psicologia pessoal, e eu comecei a perceber que isso podia me fazer muito bem também pro meu trabalho. E aí, conversando com o Túlio, eu falei, Alex, olha... E aí teve momentos que tu joga menos, joga mais, e tu começa a pensar outras coisas, e para manter focado. Né? E eu comecei a trabalhar com a Carla, inclusive a gente começou a trabalhar não faz muito tempo, e é esse o objetivo, de estar sempre em alto nível, sempre não perder o brilho nos olhos, de estar sempre lá em cima, no topo. E esse é o meu trabalho. Não só campo, não só chegar de manhã lá treinar, fazer minha academia e ir embora. E hoje minha rotina... Acho que eu ia jogar até os 45. Pois é, né? Pra você ver, né? Não faz tanto tempo que você parou muito de jogar bom. E olha... Muito bom. Hoje o jogador consciente, ele tem... Muito bom. O seu chefe ou a sua chefe de Sim. cozinha, tem o seu acompanhamento psicológico e tem o seu acompanhamento físico e técnico. Hoje meu dia começa às 8 da manhã, acordo às 8 horas da manhã, vou treinar, vou pro clube às 9, e meu dia termina às 7h30 da noite para jantar. Porque eu treino de manhã, volto para casa, almoço, aí descanso um pouquinho pós-almoço, aí eu treino com o Túlio na academia, aí termino a academia, fisioterapia, que eu também tenho fisioterapeuta, estava com um fisioterapeuta lá em Sevilha, um espanhol. Depois da fisioterapia, dependendo da semana ou dia, tem a psicóloga ou não, que é uma vez por semana, aí janta e vai descansar, acaba o dia. Então. Isso você de férias. Agora, não, isso né? na temporada. Na temporada, isso na tá. temporada, de férias eu ia falar, mano, aí você tá tirando. Não, aí não. Falar, mano, o cara tá de férias, te dá uma Não, relaxada, é né, de Tulhão? Né? Não, ele fala pra mim, mim. ele mesmo fala, Né, Tulhão? Férias é férias. Tomei inclusive, um susto agora, inclusive o Túlio acompanha nós pelo anel do Oura. Olha que Calma aí, coisa, o anel do... Isso aí é o do Harry Potter. Não, qual que é esse aí? Ficou bem estranho que eu falei isso. Isso aí é o quê, tio? Não, é que tem ali as Esse é um informações, anel né? que tem as informações que a gente dorme quando tu dorme, Meu a Deus qualidade do de céu. som. Olha só, Denilson. Inclusive ele tá usando um. Ô, tio Antônio, há 13 anos, tio Antônio. O mundo evoluiu, Que hein? ótimo isso. E aí ele tem esse acompanhamento todo de se descansar bem, porque daí a partir do momento que eu durmo mal à noite, ele já sabe, porque ele tem um aplicativo e ele monta o treino de acordo com a minha recuperação, se eu dormir mais ou não, enfim. Na minha época era uma pomada. Você passava uma pomada onde doía. Sim. Você passava uma pomada onde doía. Ia. Eu anti-inflamatório, toma anti-inflamatório, faz gelo. Era isso. Cara, impressionante. A psicóloga no teu tempo era benzedeira. Minha mãe levava, batia umas arrudas no ombro. Mano, tá zerado, pai. Não, a gente... Mano, que doideira, cara. Mas Cara, que ótimo a excelência isso. não vem por acaso Daqui hoje em 10 dia, anos né? vai ser diferente também, vai mudar cada vez Teles, mais. eu vou depois você me fala, eu não perguntei pra você se você se espelhou em algum jogador, a pergunta de praxe, né? Você espelhou em algum jogador e tal. Eu vi uma reportagem, o Marco também deve ter visto essa reportagem, do Palmeiras, que o Túlio já deve ter visto o Abel Ferreira falando sobre o sono, o Jailson tinha dormido mal, e aí aquilo ali já fiquei encantado assim, com aquilo. Eu falei, cara, não é à toa, até falar isso até com orgulho, né? Enfim, eu trabalhei no Palmeiras numa época que o Palmeiras não tinha a estrutura que tem hoje, e não é à toa que o Palmeiras hoje, nos últimos 3, 4, 5 anos, é o Palmeiras que tá ganhando tudo, pelo menos lutando para ganhar tudo. Por causa desses detalhes que acabam fazendo a diferença. Você hoje... Pô, 2 jogos depois da minha lesão, fui convocado. Cara, mas você tá fazendo um trabalho de prevenção e de cuidado, não só mental, mas físico, já tem algum tempo, mano. Exatamente. Aí a gente cai de novo no campo do legado. O legado que você quer deixar. Exatamente. Então, parabéns, mano. Obrigado. Só as informações, aquilo que eu falei no começo. A informação tá aí. Você quer ou você não quer? E isso é muito, por exemplo, pra mim isso não é um esforço. É o meu jeito. Eu acho que pra mim, Muito pra bom, estar em alto cara. nível, eu preciso fazer isso. Porque se eu não tivesse essa disciplina, eu não chegaria. E te falo mais. O Marco te perguntou aqui da Brasil, ou tá na Europa. E você tem muito tempo para estar na Europa ainda mais com essa mentalidade. Não que no Brasil... Sim. Sei lá, caso a gente não saiba o dia de amanhã, você venha pro Brasil, a mentalidade tem que ser a mesma, porque também o Brasil mudou. Claro. O Marco falou aqui, você pode até repetir, Marco, quando a gente comentou ali sobre o Soares. Tem viagens também, é muito, o Brasil é grande, aqui é muito louco. Pra cima e pra baixo. Aqui é muito louco. Você falou do Soares, do nível de exigência. A informação é que ele avaliou o Campeonato Brasileiro num nível e se surpreendeu, o Luizito Soares, né?
Se surpreendeu com as distâncias. O Brasil é um país continental, as viagens são longas. O estado dos campos, infelizmente, nesse ponto a gente está muito abaixo da Europa. E com o nível mesmo. Claro. A intensidade. Então ele achou que era uma coisa e teve que corrigir uma rota e agora está com esse problema físico. Muito bom. Só para acelerar que o nosso lateral esquerdo da Seleção Brasileira ele tem um horário, mas já agradecer pela presença. Ô, Jones. Tem uma coisa que eu lembrei que eu preciso perguntar. Sim. Porque você é muito amigo do Follmann. Sim. Né? Aonde você estava e o que aconteceu com você quando você ficou sabendo da notícia que infelizmente tinha acontecido aquele desastre com o avião? Tava no Porto, acordei de manhã e telefone bombando, né? Como sempre. E até então, sem notícia de ninguém, sem necessidade de saber o que tinha acontecido, 100% de certeza. E aquela coisa, vai pra televisão, liga a televisão e fica esperando. Eu lembro que aquele dia, esse treino pra mim foi marcante, porque eu não consegui treinar. Eu era no Espírito Santo na época no Porto e ele até me chamou, eu falei que tinha amigos, né, que estavam, enfim, no voo e que eu tava com a cabeça voada, assim, podia treinar e tal, mas não... E eu fiquei ali meio que à parte no treino, só dando aquele migué, porque realmente não... Tava com a cabeça em outro mundo, assim. E depois, quando eu saí do treino, a gente teve notícia de que tinha sobreviventes e tal, e quando saiu a notícia do Alan e do Follmann, tipo, eram os meus amigos que eu tinha mais contato lá, realmente, eu falei, cara, é Deus, não é possível, cara, porque, né, um acidente de avião, uma coisa... É milagre, né? Uma tragédia ali. É uma tragédia do caramba, e a vida deles hoje é um milagre, né? Porque... E tá com eles hoje, vou encontrar com ele aqui depois. Então, o Follmann é um grande amigo meu, irmãozão meu, que desde a época do Grêmio a gente foi junto pra lá. E sempre que eu vejo ele, cara, é alegria ver ele, assim, de ver ele, assim, bem, né, feliz. Tudo que ele tá construindo agora, posto tudo isso, Cantor, né? Palestrante, humorista de vez em quando. E o Alan jogando de novo também lá no Ju, então, assim... O Alan é um negócio inacreditável. O cara voltou a jogar bola. Ganhou título. Não, que isso. É impressionante, né? Impressionante, total, né? Que isso, cara. Eu vou fazer um contraste aqui. Assim, vou fazer 13 anos trabalhando lá na Band, no Jogo Aberto. E esse dia tá entre os dias mais difíceis de trabalho para mim. Para mim foi o dia que eu acordei com a notícia, e aí eu não acreditava, falei, não, isso é zoeira, alguma pegadinha, não, tive que ir pro programa, e aí num programa ao vivo, um programa de 2 horas ao vivo, toda hora chegando notícia, né, de quem morreu, quem não morreu, tá vivo, não tá vivo, para mim foi o programa mais difícil, e eu me emocionei muito na época, me emociono ainda, obviamente, com o assunto, porque eu imagino o que ele pensou treinando, porque a vida dele hoje é viajar todos os dias, toda hora tá viajando. Exatamente. Então eu pensei nisso, eu falei, putz, né? Quantos livramentos eu tive, né? Porque a nossa rotina de viajar até então. Eu esqueci de te perguntar um negocinho, mas antes, Jones, por favor, mano, nosso momento. Alex Nicolau Teles, passando aqui, meu irmão, para te mandar um grande beijo, um grande abraço, te parabenizar por todo o teu sucesso. A gente se conhece desde 2008. E eu sei do teu esforço, do teu caráter, da pessoa que tu é, do quanto tu batalhou e sonhou para estar onde você está hoje. Então, aqui uma breve mensagem de um grande irmão teu, de um grande amigo, que morou contigo em 2013 lá no Grêmio, que te ensinou a fazer comida porque o senhor não sabia fazer comida, que te ensinou a dar uma limpada na casa, que o senhor não sabia nem o que era uma vassoura. Mas passando aqui, para te dizer o quanto eu sou grato a Deus pela nossa amizade. Muitos falam, né, que é raro as amizades no futebol. Eu concordo, mas as poucas amizades que a gente tem no futebol são verdadeiras, né? E a nossa amizade, ela é muito verdadeira, ela é muito intensa. Então, meu querido, sucesso, porque tu merece muito. Beijão no teu coração, te amo, tamo junto. Salve Denilson, salve Alex, Taosag. Bah, que missão fácil que vocês me deram falando do Alex, da importância que ele tem na minha vida, cara. Eu sou muito grato todos os dias por ter ele como amigo. Vocês não têm noção, pra nós ele não é o Alex, é o Teté, né? Então, ele é meu parceiro de videogame, meu parceiro de vida. Apesar de não ser um amigo de infância, mas a nossa ligação foi muito forte desde o primeiro momento.
um mais bobo que o outro, né? Sempre sorrindo, a gente tá sempre alegre. O coração dele é gigante, cara. Vocês não têm noção de quem é Alex Telles de verdade. Quem conhece a essência desse moleque sabe o quanto ele é incrível, cara. Esse cara é muito incrível. Então ter ele na minha vida é um privilégio. Eu já era fã dele do futebol, mas eu sou muito mais fã do Teté na vida, no dia a dia, porque ele é leal. Então ele sabe que é um dos meus melhores amigos, é com quem eu divido tudo da minha vida, sabe de todos os meus projetos, de todas as minhas felicidades, de todas as minhas frustrações. Então eu te amo muito, espero que a gente possa dividir a vida por muito mais tempo juntos e dizer que eu te amo muito, cara, que você nunca sai da minha vida. E ó, até o final, Alex Telles. Fala galera do podcast Denilson Show, fala Denilson, fala Chico, oi Alex. Então, eu recebi a missão de estar aqui falando um pouquinho sobre o Alex e eu me sinto muito confortável de estar fazendo isso hoje, porque eu tive o privilégio de acompanhar boa parte dessa trajetória, tanto pessoal quanto profissional do Alex, para chegar nesses altos patamares do futebol mundial. E eu costumo dizer que isso foi totalmente mérito. O Alex não tinha plano B, ele construiu a trajetória toda dele, etapa por etapa, e foi cumprindo uma a uma, até chegar onde ele chegou. E se eu pudesse definir em algumas palavras, essa trajetória seria disciplina, muita disciplina, coragem, resiliência, leveza e alegria. Inclusive, hoje ele se torna uma grande inspiração para muitos jovens e muitos atletas, inclusive para mim, que entrou na área do futebol. Hoje eu sou agente FIFA, graças à inspiração e às portas que ele me abriu. Então, para mim, é um motivo de orgulho muito grande. E, enfim, deixar um beijo para todo mundo, bom programa e até mais. Que isso, gente, que isso, tá maluco? Eu ouvi assim porque são as pessoas que estão perto de você. É demais, cara, é demais. A gente te vê pela TV, essas pessoas estão do lado ali, te acompanhando. Então, quando a gente fala do clube, do legado do clube, eu acho que o maior legado é isso aí, né? Deixar para as pessoas isso, né? Ouvir essas palavras de pessoas especiais, pessoas que te acompanham. Mostra que tu não tá só no caminho certo no clube, mas também no caminho certo da tua vida, do que tu faz no dia a dia, né? Da pessoa que tu é. Então, como eu sempre falo, eu construí muito a minha carreira pelas minhas decisões, pelo meu sacrifício, mas ao mesmo tempo eu tive pessoas que me ajudaram. Sim. Né? Eu tive base, eu tive criação, eu tive um auxílio que tenho até hoje. Então é uma construção, a carreira é uma construção, véio. Então estou muito feliz, estou muito orgulhoso do que eu construí até hoje e tem muito mais por vir aí, com certeza. Tem alguns jogadores que são outro patamares, né? É uma empresa, né? É uma empresa. Essa. Tem alguns jogadores que têm um discernimento, tem um entendimento da carreira e tem outros que pensam além, né? Tem muito aquela coisa muito louca, né, Que Denilson? podcast, viu, mano? Às vezes você pergunta para alguém, você pede para explicar por que ela faz daquele jeito. Tem gente que sabe explicar, tem gente que não sabe. Porque o cara age por instinto. O cara nasceu com o dom, então ele age, né? Ele tem uma inteligência operacional. Às vezes o cara sabe te explicar tintim por tintim. É o caso do Alex Telles. Muito bom. Que bom. Muito bom, parabéns. Tem mais gente para falar de você, meu parceiro. Tô louco. Pois é, falar sobre Alex Telles para mim é uma satisfação, né? Quem viu o Alex lá com 5 anos de idade, correndo na rua, chutando pedra, chutando bola e tudo mais, hoje está aqui o resultado que eu estou vestindo, né? Isso é uma carreira de êxito, com humildade, com simplicidade, respeito, para que você possa chegar até onde chegou. E acredito eu que vai chegar muito mais longe. Basta continuar repetindo a receita que está seguindo, né? O apoio familiar é muito importante nessa hora. Você sabe que a nossa família te apoiou muito e vai continuar sempre, até o fim, até quando tu pendurar chuteiras. Então, eu acredito assim, tendo humildade, tendo respeito com os demais colegas, né? E de profissão e tudo, e nada cai do céu por acaso. É competência, dedicação, simplicidade, tá bom? Então eu acho assim que os recadinhos, as cobranças vão continuar saindo sempre, mas tudo bem. Eu te desejo muito sucesso daqui para frente ainda, não terminou, tem muitos anos ainda de carreira, acredite nisso.
E a gente vai estar sempre ao teu lado, a nossa família, que você sabe que é muito forte nisso, vai te apoiar sempre, tá bom? Acredite e vamos em frente. Oi, filho. Olha eu aqui outra vez, né? Estou te mandando essa mensagem para dizer que eu tenho muito orgulho de você. Do homem que se tornou, profissional. Eu sei quanto batalhou para chegar onde chegou. Nós fizemos essa caminhada junto contigo. A gente sabe o quanto tu brigou para chegar onde está. Tenho muito orgulho de ti e te desejo que tu consiga muito mais coisas na tua vida. Que nessa nova temporada tu consiga conquistar tudo que tu deseja. Estamos torcendo por ti, estamos aqui por ti. Te amo. Oi, amor. Oi, papai. Estamos passando aqui para dizer o quanto nós somos gratas por ter você em nossas vidas. Você é uma pessoa maravilhosa, um pai maravilhoso, marido, amigo, profissional. Em todas as áreas da sua vida você dá o seu melhor. E aconteça o que acontecer, você nunca perde a pureza do seu coração. E isso é o que eu mais admiro em você. É isso. Te amamos muito. Passando aqui para te deixar um beijo, um abraço. Já estamos com saudade. Tchau, papai! Que isso, cara. Tá maluco, velho. Que demais. Caraca. Família linda. Tá louco, velho. Isso aí é... Bom, eles falaram tudo, né? Não tem muito o que dizer. Fiquei sem palavras aqui agora. Família linda, cara. E minha família sempre me apoiou muito, sempre esteve do meu lado, né? Como eu falei, a receita que nem meu pai falou, né? Os recadinhos que ele diz é... Meu pai sempre depois do jogo me liga, dá aquela bronca ou elogia. Então a gente, né, compartilhou sempre essa carreira junto. E a minha esposa, né, minha filha, que hoje são minhas forças, minha inspiração. Minha esposa me ajuda diariamente, né? A gente chega às vezes em casa com a cabeça desse tamanho, a gente só quer relaxar, então é uma pessoa fundamental na minha vida. E minha filha, não tem o que falar, filha é filho, né? E saber ela aí, ver ela feliz, alegre, é muito simpática, a Antonella, né? Então, hoje é tudo por ela, né? Por elas, né? Então, estou muito feliz e muito orgulhoso, muito orgulhoso. Cara, tô bem... Cadê o microfone? Presta aqui o microfone. Tio Antônio! Tio Antônio, por favor. Vem cá, tio Antônio. Não, tio Antônio. Vem cá, tio Antônio. Na resenha eu faço questão, já tio Antônio. demonstrou que gosta de conversar. Eu faço questão, tio Antônio. É verdade. Já gostou. Fazia um tempo que eu não chamava um convidado aqui. Por favor, prazer, tudo bem? Satisfação. Já tinha um tempo que eu não chamava um convidado aqui. Sério? Para falar com tio Antônio, o nosso convidado especial. Tio Antônio, fica aqui no meio, fica que para as câmeras Antônio. Fica melhor. Fica aqui, tio Antônio. Valeu alguma coisa aqueles anos lá, né, Denilson? Valeu demais. Consegue só dar um grauzinho na câmera para... Consegue? Só pro tio Antônio. Isso, tio Antônio, grandalhão lá. Tio Antônio. Embeleza um pouco. Tá, pode falar, tio Antônio. Fala sobre o que você pensa dessa criatura aí. Porra, dessa perna, desse lateral esquerdo que só cruza atrás do gol. Eu não esperava. Falar o que do Alex? Quando eu soube que ele começou a jogar futebol, como eu nunca joguei nada, meu sonho era ter alguém da família no futebol. E como o pai dele jogava muito bem, melhor que ele, né? Ele surgiu com 5 anos e eu disse, você será um profissional, né? E vai se dar muito bem na vida e vai jogar primeiro no meu time, o Grêmio Porto Alegrense. Ele realizou esse meu sonho. Dali pra frente, eu sou Alex Futebol Clube, ele sabe disso. Tudo que ele planejou na Copa do Mundo, que ele desenhou, eu planejei quando ele foi para a Europa. A cada convocação eu ficava contando. Esse. Opa, vai chegar a vez do Alex, vai chegar a vez do Alex. Pelo amor de Deus, eu vou falar. Que bonito. Feliz, realizado como tio, porque eu nunca esperava ir ter mais realizado por vocês me darem essa oportunidade de dizer a ele. Não, isso é maravilhoso. Merece tudo que ele tem, tudo. Obrigado, e vai ser muito feliz por tudo que ele mostrou aqui. Demais, ele merece. Obrigado, viu, Mentiu gente? pra caramba aí, né? Não, ele sempre foi sincero. Tudo que ele falou, ele fez. Obrigado, tio. Tio Antônio. Esse foi o tio Antônio. Que figura maravilhosa o tio Antônio. Túlio, chegou a sua vez. Vem. Ele falou muito de você aqui. Você é uma peça importante, eu acho que nessa... Só por trás das câmeras nessa não, né, trajetória dele falar aqui. Puder falar um pouquinho também do seu trabalho, que eu acho que é importante. Obrigado, Túlio. Esse é o Túlio que o Teles falou demais dele, isso. Marco. Prazer, mano.
Prazerão. Desculpa te colocar nessa... Tava esperando isso também não. Mas obrigado pela oportunidade. Pô, o Alex, além de trabalhar comigo já há alguns anos, a gente é bastante amigo. Sim. Então acompanhei toda a trajetória dele dos últimos 3, 4 anos de Ele é psicólogo também, que o que eu já falei pra ele nos treinos é brincadeira. A gente desabafa, troca ideia, tem um pouquinho disso, é verdade. Aquecimento ali, mobilidade, já vai soltando tudo. Já. Então meu trabalho, além de desenvolver as capacidades físicas dele, a gente fala muito sobre tornar ele um ser humano melhor também, né? Então a gente conversa muito sobre psicologia, sobre nutrição, sobre cuidado com ele mesmo, né? Eu acho que a gente atingiu o objetivo que a gente tinha, né? Que era levar ele pra Copa, que era fazer ele ser um atleta melhor, uma pessoa melhor. Falo com ele que é uma virtude muito grande dele ser uma pessoa boa, né? Isso me emociona porque eu via meu trabalho sendo executado na Copa do Mundo, né, cara? Realmente... 3 jogadores, né? Realmente satisfatório pra mim. Bom, nem consigo falar mais, mas legal, isso. Legal. Tô feliz pra caramba por estar aqui, acompanhando ele, trabalhando com ele e vendo ele se tornando cada vez mais... O mais difícil vai ser a manutenção, né, do sucesso, né? Mas aí eu tô com ele pra fazer isso mesmo. Tá lá pra puxar a orelha, cuidar né? dele, Você é o chato mais querido. Pode ser. Chato não sou, não. Sou chato? Não, chato nada. Não, mas eu digo pela cobrança, né? Não, isso sim. Positiva. Disciplinado. Eu falo com o Túlio todos os dias. A gente treina todos os dias, então a gente todo dia tá conversando. Legal, cara. Muito Parabéns, Túlio, pelo Valeu. teu trabalho. Valeu, obrigado. Eu não tive um Túlio, né? Obrigado. Parabéns, Túlio. Obrigado. Bom, gente, poxa, que legal. Antônio, obrigado, tio Antônio. Tio Antônio, Me emociono quando eu falo tio Antônio, que eu tive um tio que chamava Antônio, faleceu na pandemia. E aí quando você falou, meu nome é tio Antônio. Então por isso que eu tô falando tio Antônio toda hora. Meu telefone é gravado tio Antônio Tio também. Antônio, então... Um beijo aí pra família, meus primos. Emocionante, que era um tio que também tinha muito orgulho, né, do que eu tinha me tornado e tal. Eu lembro dele na beira do campo lá do Ouro Verde, me vendo jogar, molequinho e tal. E aí ele falava pro meu pai, é isso aí, bota num time pra jogar, que esse menino é bom. Bom, Teles, poxa vida, velho, obrigado. É um podcast bem produtivo, né? Eu fiz alguns podcasts aqui com várias pessoas, uns podcasts muito engraçados, outros podcasts mais sérios, e esse também, e todos com algum aprendizado, né? E esse foi um dos podcasts mais agradáveis assim que eu participei. Eu imagino que o Marco tem o mesmo pensamento, porque essa bolha que vivemos, Sim. que é o mundo do futebol, né? Eu falo com toda a propriedade do mundo, há uma vida após essa carreira maravilhosa. Então que você tenha, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, porque a sua vida vai continuar de todas essas coisas que você comentou aqui no podcast. Você falou algumas vezes sobre legado. Exato. Você deixou um legado bonito aqui no podcast Denilson Show, hoje com meu companheiro e amigo Marco, que viveu uma situação bem sensível e emocionante lá em Sevilha do meu lado. Conhece um pouquinho mais a minha trajetória. Obrigado, cara. Cara, obrigado eu pelo convite, obrigado em experiência, né? Eu também sou do time, mas enfim. E eu acho que essa conversa que a gente teve com o Alex, Denilson, ela talvez... eu ia usar uma palavra, mas não vou usar. Ela serve para aquela pessoa que acha que o jogador ele vive num outro mundo, ele não sabe por que ele faz as coisas, ele age por instinto, ele ganha muito dinheiro e por esse motivo ele tem tudo aos seus pés e tanto fez, tanto faz. A gente teve uma aula de o que deve ser feito na cartilha do certo para dar certo. Né? Tem a família, tem a conversa com o treinador, que é uma cobrança. Pô, você me dá 5 jogos? Aqueles 5 jogos mudaram a tua vida. Aí tem o Brasil, tem a Europa e nunca mais voltou e ainda vai ficar lá. Tem um técnico, tem uma psicóloga, tem um chefe de cozinha, né? Então acho que é uma aula para quem gosta de falar que todo jogador é igual. Não. Bem assessorado. Existem... Que é importante também, tem uma boa assessoria. Muito legal, mano. E parabéns, cara. Que parabéns. Isso, eu não tenho nem o que falar, só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Eu aceitei de primeira quando tive o convite, né? E eu gosto de poder falar isso porque realmente, né, o Matorelli falou tudo. Às vezes as pessoas conhecem o jogador de futebol, né? O jogador tal. Só que para chegar no nível
que todos nós atletas queremos, tem que ter um sacrifício. O Denilson sabe muito bem. Exato. Devido às circunstâncias de cada tempo, né, de cada geração, mas eu gosto de falar isso porque eu já vi muita gente falando, só corre atrás de uma bola, só querem ganhar dinheiro, só querem ser famoso. Mas não são todos assim, né? A gente tem sonhos, meu sonho é estar na seleção, meu sonho é ter ido para a Copa do Mundo. E para chegar eu tive que me sacrificar. Só para rapidinho, um amigo meu falou uma vez para minha esposa, nas férias do ano passado, e me marcou. Ele disse: o Alex não era o melhor da base. Os meninos, a gente até hoje conversa. O Alex nunca foi o melhor da base, mas ele era mais disciplinado. Era mais comprometido, era que estava lá todos os dias e tal. A gente jogava e, enfim. E eu acho que isso é a resposta, de saber que eu cheguei porque eu fui disciplinado e eu busquei isso. Então, pô, é isso. Só agradecer vocês e a oportunidade de poder expor um pouco o que é a minha vida aí pra vocês. E uma das 5 qualidades que a turma citou ali, a primeira, acho que ela falou disciplina. Exatamente. Então é isso que você acabou de falar, você era o mais disciplinado. Então... Tem que seguir, né? Não adianta. Tem que ter sacrifício, né? Não adianta, não é conseguir conquistar os teus objetivos sem sacrifício. Então, é isso. Um dos objetivos desse podcast é mostrar justamente o que a gente mostrou com você. Que é esse sacrifício, que é esse lado humano. Provavelmente, quando esse podcast ir ao ar, as pessoas vão te olhar diferente, vão te ter um pouco mais de paciência. O torcedor que é mais fanático, quando você, de repente, fazer um jogo ruim na seleção brasileira, ou até mesmo no clube que você estiver jogando, mas com certeza vão te olhar e falar: mano, esse maluco tem uma história... Que legal, mano. Pô, ganha dinheiro, mas... Puta, que legal a história dele. Legal. Essa é a ideia do podcast. Bom, não é um podcast longe de qualquer polêmica, é só feliz, mostrar um pouco do lado. lado. Fiquei muito feliz com o assunto, com as conversas. Obrigado. Muito legal, mano. Obrigado, viu? Valeu, que obrigado. Agradeço, imagina. Sportsbet, Marquinho. Porra, mano. Que isso? Você é louco, hein? Chico caiu, hein? Tá em choque. Chico caiu, hein? Chico tá em choque, mandou 3 mensagens aqui. E aí? Eu falei, mano, o homem tá voando. Cara, ele incomoda muito o Chico. O Chico acho que é o alvo principal. Hein, Chico? Você é o alvo principal desse cidadão, cara. E ele se diverte com isso, Chico. Ele meteu aqui, sem sacanagem, como estão as coisas aí? Ele meteu... Falei, mano, o homem tá voando. Bom, pessoal, é o seguinte, a Sportsbet.io, patrocinadora master do podcast, obrigado pela parceria, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes, experiência, até a próxima, Teles, tamo junto, se você precisar só dar um toque, qualquer time que fechar, tio Antônio, manda uma mensagem, beleza? Falar, o sobrinho fechou lá e tal, beleza, Turiel? Tamo junto, Marquinho, mais uma vez. Pô. Obrigado, tá, mano? Obrigado eu pela Feliz confiança. de ter dividido o microfone com você, irmão. Que isso. Você é uma referência aí. Não, já. Você quer. E vamos tá junto. Vamos. Beleza? Rapaziada, até a próxima. Chico, abraço. Quiser, mano, precisava vir no próximo não, tio. Tchau. Um beijo, até o próximo episódio. Valeu.